O barulho do shopping JK Iguatemi ecoava pelos corredores repletos de pessoas carregando sacolas coloridas. Camila Oliveira ajustou o avental vermelho do restaurante pela 10ª vez naquela manhã, observando o movimento intenso através das grandes janelas de vidro. Suas mãos trêmulas seguravam a bandeja com força desnecessária enquanto caminhava entre as mesas, servindo pratos elaborados para clientes que mal olhavam em sua direção. Aos 25 anos, ela carregava nos ombros o peso de responsabilidades que deveriam ser compartilhadas. O cabelo castanho claro estava preso em um coque simples, revelando o rosto delicado onde brilhavam olhos determinados que contrastavam com a timidez aparente. Cada movimento seu era calculado, cada sorriso forçado escondia a saudade constante de casa e a preocupação que a consumia diariamente. A mesa 15 chamou sua atenção mais uma vez. Ali estava sentado um homem de aproximadamente 40 anos, trajando um terno impecável, que custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Gabriel Nogueira tinha os cabelos escuros ligeiramente grisalhos nas têmporas e uma postura que irradiava autoridade. O telefone colado ao ouvido era uma extensão permanente de seu corpo, e suas palavras cortantes ecoavam pelo ambiente enquanto discutia números e contratos com a frieza de quem transformara emoções em luxo supérfluo. Ao lado dele, uma senhora elegante de aproximadamente 60 anos observava o movimento ao redor com olhos distantes. Dona Vitória Nogueira usava um vestido azul marinho de corte clássico e joias discretas que sussurravam riqueza sem ostentação. Seus cabelos prateados estavam perfeitamente penteados, mas era impossível ignorar a melancolia que habitava seu semblante. Ela tamborilava os dedos na mesa em um ritmo próprio, como se seguisse uma melodia que apenas ela conseguia ouvir. Camila se aproximou da mesa com cuidado, segurando firmemente a jarra de água gelada. Gabriel continuava sua conversa telefônica, gesticulando com uma das mãos, enquanto a outra segurava o aparelho. Não me interessa se é feriado, Ricardo. Os contratos precisam estar prontos até segunda-feira. A Coreia não vai esperar nossa boa vontade para fechar o negócio. A voz dele era áspera, impaciente. Camila serviu a água nos copos, tentando ser invisível como sempre fazia. Porém, algo nos gestos de Dona Vitória a fez pausar. A senhora movia as mãos de forma sutil, quase imperceptível, mas Camila reconheceu imediatamente os sinais. Eram movimentos em libras, uma linguagem que ela conhecia intimamente graças à condição de sua irmã mais nova. "Gostaria de mais alguma coisa, senhora?" perguntou Camila em voz alta, sabendo que não obteria resposta. Dona Vitória continuou olhando para o vazio, perdida em seus próprios pensamentos. Gabriel interrompeu a ligação por alguns segundos. "Ela não está prestando atenção. Pode deixar a conta ali mesmo." Sua voz carregava uma irritação mal disfarçada, como se a presença da mãe fosse mais um fardo em sua agenda lotada. Camila sentiu uma pontada no peito. Lembrou-se de Luana, sua irmã de 15 anos, que vivia em Serra do Salitre, interior de Minas Gerais, sob os cuidados da tia Rosa. A perda auditiva progressiva de Luana havia começado há 3 anos, e Camila sabia exatamente como era doloroso sentir-se isolada em um mundo que parecia não ter tempo para compreender diferenças. Sem pensar 2 vezes, ela se posicionou diante de Dona Vitória e, com movimentos delicados e precisos, sinalizou em libras: "Feliz Natal, senhora. Espero que tenha um dia maravilhoso." A reação foi imediata e transformadora. Os olhos de Dona Vitória se iluminaram, como se alguém tivesse acendido uma luz que há anos permanecia apagada. Lágrimas brotaram em seus olhos, enquanto ela respondia em sinais, com uma emoção que fez sua voz tremer, mesmo no silêncio dos gestos. Você sabe Libras?" As mãos dela se moviam com urgência, como se temesse que aquele momento fosse apenas uma ilusão. "Sim, senhora. Aprendi por causa da minha irmã mais nova." Gabriel deixou o telefone cair sobre a mesa, interrompendo abruptamente sua conversa de negócios. Pela primeira vez em muito tempo, algo conseguiu capturar completamente sua atenção. Observou perplexo a transformação no rosto de sua mãe, uma metamorfose que não via há anos. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ele,
alternando o olhar entre Camila e Dona Vitória. Camila se virou para ele, mantendo a postura respeitosa apesar do nervosismo que sentia. Sua mãe estava se comunicando em libras, senhor. Apenas respondia aos cumprimentos dela. Minha mãe... Se comunicando? Gabriel parecia confuso, como se estivesse descobrindo algo sobre alguém que julgava conhecer completamente. Dona Vitória pegou a mão do filho e começou a sinalizar rapidamente. Camila traduziu sem ser solicitada, sentindo que aquele era um momento crucial. Ela está dizendo que faz muito tempo que alguém não a vê realmente, que se sente invisível há anos, mesmo estando sempre cercada de pessoas. As palavras atingiram Gabriel como um soco no estômago. Ele olhou para a mãe com uma expressão que misturava culpa, surpresa e algo que poderia ser o início de uma compreensão tardia. Durante anos ele havia interpretado o silêncio dela como conformismo ou até mesmo indiferença, nunca imaginando que por trás daquela quietude existia um universo inteiro de sentimentos e pensamentos que ele simplesmente não conseguia acessar. Eu não sabia que ela... Gabriel gaguejou, uma reação totalmente fora de seu padrão habitual de controle e assertividade. Camila percebeu a vulnerabilidade que emergiu naquele homem aparentemente inabalável. Dona Vitória continuou sinalizando, e ela traduziu com delicadeza. Ela diz que você é um bom filho, mas que sente falta de conversas de verdade, que tem muitas coisas para contar, mas não sabe como. O restaurante continuava movimentado ao redor deles, mas era como se os três estivessem em uma bolha isolada do tempo e do espaço. Gabriel encarava a mãe com olhos que pareciam vê-la pela primeira vez em décadas. A rigidez de seus ombros deu lugar a uma postura mais humana, mais vulnerável. Mãe, Ele tentou falar, mas as palavras pareciam insuficientes para preencher o vazio que subitamente reconhecia entre eles. Dona Vitória sorriu através das lágrimas e sinalizou algo que fez Camila hesitar antes de traduzir. Ela quer saber se eu poderia ensinar algumas coisas básicas em libras ao senhor, para que vocês possam conversar diretamente. A proposta pairou no ar como uma ponte suspensa entre duas margens que há muito tempo não se tocavam. Gabriel olhou para Camila com uma intensidade que a fez corar. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar completamente. Uma mistura de gratidão, curiosidade e uma necessidade profunda que ele próprio parecia estar descobrindo naquele exato momento. Você faria isso? Perguntou ele, e pela primeira vez sua voz soou menos imperiosa e mais humana. Claro, senhor. Seria uma honra ajudar. Gabriel tirou um cartão do bolso interno do paletó e o estendeu para ela. Gabriel Nogueira. E você é? Camila Oliveira. Camila. Ele repetiu o nome como se estivesse testando como soava em sua voz. Você tem experiência profissional com interpretação? A pergunta a pegou desprevenida. Camila baixou os olhos, sentindo o peso de suas limitações. Não, senhor. Aprendi libras por necessidade familiar. Trabalho aqui no restaurante para ajudar minha família. Entendo. Gabriel observou o avental vermelho, as mãos calejadas pelo trabalho pesado, a postura de alguém acostumada a ser invisível. Quanto você ganha por mês aqui? A pergunta a deixou constrangida. Senhor, eu... Não precisa responder se não quiser, mas tenho uma proposta a fazer. Ele pausou, como se estivesse tomando uma decisão importante. Gostaria que você considerasse trabalhar como intérprete particular para minha mãe. O pagamento seria substancialmente melhor do que o que você recebe aqui. Camila sentiu o coração acelerar. A oferta parecia boa demais para ser verdade, mas ao mesmo tempo despertava 1000 perguntas e inseguranças em sua mente. Eu precisaria pensar, senhor. É uma mudança muito grande. Claro, tome o tempo que precisar. Gabriel escreveu um número no verso do cartão. Este é meu telefone pessoal. Quando decidir, entre em contato. Dona Vitória sinalizou alguma coisa que fez Camila sorrir pela primeira vez de forma genuína naquele dia. Ela diz que torce para que você aceite, que há muito tempo não se sente tão esperançosa. Gabriel se levantou, deixando dinheiro suficiente para pagar a conta e uma gorjeta generosa. Ajudou a mãe a se levantar, mas antes de partir,
Voltou-se para Camila uma última vez. Camila, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela acenou com a cabeça. Por que você aprendeu Libras? Quer dizer, qual é a história da sua irmã? A pergunta tocou um ponto sensível. Camila respirou fundo antes de responder. Minha irmã Luana começou a perder a audição aos 12 anos. No começo, nós não entendíamos o que estava acontecendo. Ela se isolava, ficava triste e eu não podia simplesmente ficar de braços cruzados vendo ela se afastar do mundo. E agora? Agora ela está se adaptando bem, mas ainda precisa de cuidados especiais. Por isso estou aqui em São Paulo, trabalhando para garantir que ela tenha tudo o que precisa. Gabriel assentiu com uma compreensão que parecia ir além das palavras. Entendo. Uma irmã que cuida da outra. Sempre. Depois que eles partiram, Camila ficou parada no meio do restaurante, segurando o cartão como se fosse um talismã. Suas colegas de trabalho a bombardearam com perguntas sobre o que havia acontecido com aquele homem importante, mas ela mal conseguia processar as próprias emoções, quanto mais explicar a situação para outras pessoas. Naquela noite, no pequeno apartamento que dividia com outras 3 meninas no bairro da Liberdade, Camila se deitou na cama estreita e ficou olhando para o teto, pensando na transformação que havia presenciado no rosto de Dona Vitória. Lembrou-se do brilho nos olhos da senhora quando finalmente alguém a compreendeu, e isso a fez pensar em Luana, que estava a centenas de quilômetros de distância, provavelmente enfrentando sozinha desafios semelhantes. Pegou o celular e ligou para a Serra do Salitre. A tia Rosa atendeu no 3º toque. Camila, como você está, minha filha? Oi, tia Rosa, está tudo bem por aí? Como está a Luana? Ela está bem, mas sentindo sua falta. Hoje mesmo ela perguntou quando você volta. O coração de Camila se apertou. Em breve, tia, como ela está se saindo com os novos aparelhos auditivos? Melhorando a cada dia. Sabe como ela é inteligente. Mas, Camila, aconteceu algo hoje? A pergunta a pegou de surpresa. Por que pergunta? Sua voz está diferente, como se algo importante tivesse acontecido. Camila sorriu, pensando em como tia Rosa sempre conseguia perceber suas emoções, mesmo através do telefone. Talvez tenha acontecido, tia. Talvez tenha acontecido. Depois de desligar, ela ficou mais 1 hora acordada, olhando para o cartão de Gabriel Nogueira. Uma parte dela sussurrava que aquela oportunidade poderia mudar sua vida e a de Luana para sempre. Outra parte temia que estivesse sonhando alto demais, que pessoas como ela não pertenciam ao mundo de pessoas como Gabriel. Mas a imagem de Dona Vitória sorrindo através das lágrimas continuava gravada em sua memória, lembrando-a de que às vezes os encontros mais improváveis podem ser exatamente aquilo que o destino havia planejado desde o início. Na manhã seguinte, Camila acordou com uma determinação que não sentia há meses. Pegou o telefone e, antes que a coragem a abandonasse, discou o número que Gabriel havia escrito no verso do cartão. O telefone tocou apenas 2 vezes antes de Gabriel atender. Sua voz soava diferente ao telefone, menos imponente e mais acessível do que no restaurante. Gabriel Nogueira. Senhor Nogueira, aqui é a Camila, Camila Oliveira, do restaurante. Houve uma pausa breve, e ela quase podia sentir o sorriso na voz dele quando ele respondeu. Camila, estava esperando sua ligação. Já tomou uma decisão? Sim, senhor. Aceito sua proposta. As palavras saíram mais firmes do que ela esperava. Mas tenho algumas perguntas. Claro. Que tal conversarmos pessoalmente? Você pode vir à minha casa hoje à tarde? Assim, minha mãe também pode participar da conversa. Camila sentiu um frio no estômago ao imaginar a mansão onde provavelmente Gabriel morava, mas respirou fundo. Sim, posso. Perfeito. Vou mandar meu motorista buscar você. Onde está agora? Estou no trabalho, no restaurante. Certo. Ele estará lá às 2 horas. Pode se libertar? Camila olhou para o relógio. Faltavam 4 horas. Posso sim. Depois de desligar, ela precisou se sentar por alguns minutos para processar o que havia acabado de acontecer. Em menos de 24 horas, sua vida estava tomando uma direção completamente diferente. O gerente do restaurante não ficou nada satisfeito quando ela pediu dispensa, mas diante da possibilidade de ela pedir demissão a qualquer momento, acabou liberando-a mais cedo. Camila correu até o apartamento.
Tomou um banho e vestiu sua melhor roupa, um vestido azul simples que havia comprado em uma promoção meses antes. Às 2 horas em ponto, um Mercedes preto parou em frente ao restaurante. O motorista, um homem de meia idade com uniforme impecável, desceu e perguntou educadamente por Camila. Durante o trajeto até a zona oeste da cidade, ela observou a paisagem mudando gradualmente. As ruas ficavam mais arborizadas, as casas maiores, os muros mais altos. Quando chegaram ao Jardim Europa, Camila entendeu finalmente a dimensão da diferença entre seu mundo e o de Gabriel. A casa era, na verdade, uma mansão, com jardins imensos e uma arquitetura que sussurrava história e tradição familiar. Portões de ferro ornamentados se abriram automaticamente, revelando uma alameda ladeada por palmeiras que levava à entrada principal. Gabriel a esperava na porta, vestindo uma roupa mais casual, mas ainda elegante. Camila notou que ele parecia menos tenso do que no dia anterior. Camila, seja bem-vinda. Ele abriu um sorriso genuíno. Minha mãe está ansiosa para vê-la novamente. Eles caminharam por corredores decorados com obras de arte que Camila tinha certeza de que valeriam mais do que ela ganharia em toda a vida. Tudo era impecavelmente organizado, mas havia uma frieza no ambiente que a fez entender por que Dona Vitória se sentia isolada. Mamãe está na sala de estar. É o lugar favorito dela da casa. A sala era ampla e luminosa, com grandes janelas que davam para um jardim interno. Dona Vitória estava sentada em uma poltrona de couro, lendo um livro. Quando viu Camila, seu rosto se iluminou novamente, e ela se levantou para cumprimentá-la. Que bom que você veio, sinalizou Dona Vitória, e Camila respondeu no mesmo idioma. Estou feliz em estar aqui, Dona Vitória. Gabriel observou a interação com fascínio evidente. É incrível como vocês se comunicam tão naturalmente. É uma língua linda, Sr. Nogueira, muito expressiva. Gabriel, por favor, me chame de Gabriel. Se vamos trabalhar juntos, formalidades desnecessárias só vão atrapalhar. Eles se sentaram e Gabriel foi direto ao ponto. Antes de mais nada, quero esclarecer algumas coisas. Minha proposta é que você trabalhe como intérprete e companhia para minha mãe. Ela fica muito tempo sozinha, mesmo com a equipe da casa, porque ninguém consegue se comunicar com ela adequadamente. Entendo. E qual seria exatamente minha rotina? Flexível. Alguns dias ela tem consultas médicas, outros têm compromissos sociais que evita porque se sente desconfortável. Há também os momentos em casa, quando ela simplesmente quer conversar com alguém. Dona Vitória sinalizou alguma coisa e olhou diretamente para Gabriel. Ela quer que eu traduza? Perguntou Camila. Por favor. Ela diz que não quer que você se sinta obrigado a fazer isso só por culpa, que ela entende que você sempre foi um bom filho, mas que as responsabilidades dos negócios tomaram muito do seu tempo. Gabriel ficou visivelmente emocionado. Diga a ela que não é obrigação. É uma segunda chance que eu não sabia que precisava. Camila traduziu e Dona Vitória sorriu, estendendo a mão para tocar a do filho. Foi um momento íntimo que fez Camila se sentir um pouco invasora, mas ao mesmo tempo privilegiada por estar facilitando aquela reconexão. E sobre o pagamento? Gabriel mudou o foco para ela. O que você ganha no restaurante? Camila mencionou o valor e Gabriel acenou. Oferecerei o triplo, além de fornecer transporte quando necessário e refeições quando estiver aqui. Você manteria seus fins de semana livres, a menos que houvesse algo muito específico. A oferta era generosa demais. Camila sentiu necessidade de ser honesta. Gabriel, preciso dizer uma coisa. Eu não tenho formação formal em interpretação. Aprendi Libras por necessidade, com a minha irmã, e depois fiz alguns cursos básicos, mas nunca trabalhei profissionalmente com isso. E eu nunca tive uma mãe surda até ela perder a audição há 5 anos. Estamos todos aprendendo. Ele pausou. O que importa é que você conseguiu fazer minha mãe sorrir em 5 minutos, algo que eu não conseguia há anos. Posso perguntar o que aconteceu? Com a audição dela, digo. Gabriel respirou fundo. Foi gradual. Começou com pequenas dificuldades. Depois foi piorando. Os médicos disseram que era irreversível. Meu pai havia falecido 2 anos antes, e eu estava assumindo completamente os negócios da família. Admito que não dei a atenção devida ao que estava acontecendo com ela. A honestidade dele a tocou.
E ela nunca expressou o que sentia? Como poderia? Nenhum de nós sabia Libras. Ela tentou algumas vezes usar papel e caneta, mas eu sempre estava correndo para alguma reunião, alguma viagem. A culpa era evidente em sua voz. Ela acabou se resignando ao silêncio. Dona Vitória havia acompanhado a conversa lendo os lábios de Gabriel e sinalizou algo para Camila. Ela diz que não quer que você se culpe, que cada um fez o que pôde na época e que o importante é o que fazemos a partir de agora. Minha mãe sempre foi sábia assim. Gabriel sorriu com carinho. Então, Camila, aceita oficialmente? Aceito. Ela estendeu a mão para selar o acordo. Quando começo? Que tal amanhã? Poderia passar amanhã aqui, conhecer melhor a casa e a rotina? Perfeito. Gabriel se levantou. Vou pedir para a Benedita, nossa governanta, preparar um lanche. Acho que mamãe gostaria de conversar mais com você. Quando ele saiu da sala, Dona Vitória imediatamente se posicionou mais perto de Camila. Obrigada. Os sinais dela eram delicados, mas intensos. Fazia tanto tempo que não me sentia compreendida. Não precisa agradecer, Dona Vitória. É um prazer poder ajudar. Me conte sobre sua irmã. Gabriel disse que ela também tem problemas auditivos. Camila contou sobre Luana, sobre a luta diária em Serra do Salitre, sobre como deixar a cidade pequena para trabalhar em São Paulo e garantir um futuro melhor para a irmã. Dona Vitória escutou com atenção, fazendo perguntas e demonstrando genuíno interesse. Você deve sentir muita falta dela. Sinto sim, mas sei que é temporário. Estou aqui para garantir que ela tenha todas as oportunidades que eu não tive. E você? Quais eram seus sonhos antes de tudo isso? A pergunta pegou Camila desprevenida. Fazia tanto tempo que não pensava em si mesma, que precisou refletir antes de responder. Eu estudava pedagogia, queria trabalhar com educação inclusiva, mas quando Luana começou a ter problemas auditivos, precisei trancar o curso e focar em trabalhar. Sonhos adiados não são sonhos perdidos. Dona Vitória sorriu. Talvez trabalhando aqui você possa descobrir novas possibilidades. Gabriel voltou acompanhado de uma senhora robusta de aproximadamente 50 anos, que carregava uma bandeja com café e biscoitos. Camila, esta é Benedita. Ela cuida de nós há mais de 15 anos. Benedita cumprimentou Camila com um aceno educado, mas reservado. Era evidente que ela estava avaliando a novata, provavelmente se perguntando se mais uma pessoa na casa significaria mais trabalho ou complicações. Muito prazer, Dona Benedita. Igualmente, menina. Gabriel serviu o café e eles conversaram por mais uma hora. Camila observou a dinâmica da casa, a maneira formal, mas carinhosa como Benedita tratava Dona Vitória e como Gabriel claramente respeitava ambas as mulheres, mesmo que sua comunicação com a mãe fosse limitada. Quando chegou a hora de ir embora, Dona Vitória a acompanhou até a porta. Estou ansiosa para amanhã, ela sinalizou. Faz muito tempo que não tenho tanto o que esperar. No carro de volta, Camila olhou pela janela e pensou em como a vida pode mudar de direção de forma inesperada. Pela manhã, ela era uma garçonete anônima em um shopping luxuoso. À noite, estava voltando para casa como intérprete particular de uma família rica, com um salário que mudaria completamente suas possibilidades. Mas mais do que o dinheiro, havia algo na conexão que sentira com Dona Vitória que a emocionava. Era como se tivesse encontrado um propósito que ia além da necessidade financeira. Era sobre dignidade, comunicação, sobre fazer alguém se sentir visto e valorizado. Naquela noite, ligou para Luana pela primeira vez em uma semana. Irmã, que saudade da sua voz. Luana falava um pouco mais alto do que o normal, uma característica de quem estava perdendo a audição gradualmente. Oi, Luana, como você está? Como foi a semana na escola? Melhor. Os novos aparelhos estão ajudando muito. E a professora disse que posso participar da feira de ciências se eu quiser. Que maravilha! Claro que você pode. Aliás, tenho uma novidade para te contar. Camila contou sobre o novo emprego, tomando cuidado para não despertar expectativas excessivas, mas deixando claro que as coisas estavam melhorando. Você vai trabalhar com uma senhora surda? Que coincidência incrível! Pois é, às vezes, a vida nos leva exatamente onde precisamos estar. Camila? Sim, estou orgulhosa de você.
Sei que você deixou muita coisa para trás por minha causa, e isso nunca vai sair da minha memória. As palavras da irmã tocaram seu coração de uma forma que quase a fez chorar. Luana, eu não deixei nada para trás. Eu escolhi lutar por nós duas, e faria tudo de novo. Depois da ligação, Camila se deitou sentindo uma paz que não experimentava há meses. Tinha uma sensação de que estava no caminho certo, de que todas as dificuldades que havia enfrentado a tinham preparado para esse momento. Na manhã seguinte, acordou cedo e se preparou com ainda mais cuidado. Escolheu uma blusa branca e uma saia azul marinho, roupas simples mas elegantes que havia guardado para ocasiões especiais. Quando o motorista chegou para buscá-la, ela estava pronta e ansiosa para começar sua nova vida. O primeiro dia como intérprete de Dona Vitória revelou-se uma experiência reveladora. A senhora tinha uma personalidade vibrante que havia sido sufocada pelo isolamento. Ela contou histórias da juventude, falou sobre os lugares que havia visitado, compartilhou receitas de família e demonstrou um senso de humor refinado que Gabriel claramente havia herdado. Durante o almoço, Gabriel se juntou a elas e, pela primeira vez em anos, ele conseguiu ter uma conversa real com a mãe. Camila traduzia pacientemente, observando como os olhos de ambos brilhavam a cada troca de ideias. Sabe, Camila, disse Gabriel quando Dona Vitória saiu para descansar, já faz anos que não vejo minha mãe tão animada. Você tem um dom especial. Não é um dom, Gabriel, é só compreensão. Sua mãe é uma pessoa incrível que estava apenas precisando de alguém que a escutasse de verdade. Ele a olhou com uma intensidade que a fez corar levemente. E você? Como se sente trabalhando aqui? Honestamente, me sinto útil de uma forma que nunca experimentei antes. É diferente de servir mesas ou fazer tarefas mecânicas. Aqui, eu sinto que estou fazendo diferença na vida de alguém. Está fazendo diferença na vida de duas pessoas, Gabriel corrigiu. E havia algo em sua voz que fez o coração de Camila acelerar ligeiramente. Quando o dia terminou, Camila voltou para casa sabendo que sua vida havia mudado para sempre. Não apenas por causa do emprego, mas porque havia encontrado algo que não sabia que estava procurando. Um lugar onde suas habilidades e sua empata eram não apenas valorizadas, mas essenciais. 3 semanas haviam se passado desde que Camila começara a trabalhar na mansão dos Nogueira, e cada dia revelava uma nova faceta da complexa dinâmica familiar que ela estava gradualmente compreendendo. Dona Vitória havia florescido como uma planta que finalmente recebera água após uma longa seca, e Gabriel descobria diariamente aspectos da personalidade da mãe que havia ignorado durante anos. Naquela manhã específica, Camila chegou à mansão para encontrar Gabriel, esperando-a na entrada, algo incomum em sua rotina. Ele geralmente saía cedo para o escritório e só retornava no final da tarde. Camila, bom dia. Preciso conversar com você antes que minha mãe desça. Ela notou uma certa tensão em sua voz. Aconteceu alguma coisa? Nada grave, mas... Benedita me procurou ontem à noite. Ela está preocupada. Camila sentiu um aperto no estômago. Desde o primeiro dia, percebera que a governanta mantinha uma postura reservada em relação a ela, sempre educada, mas nunca calorosa. Preocupada com o quê? Gabriel gesticulou para que eles entrassem na biblioteca, um ambiente mais reservado da casa. As estantes repletas de livros criavam uma atmosfera acolhedora, mas Camila estava longe de se sentir confortável. Ela acha que minha mãe está ficando muito dependente de você, que isso pode não ser saudável a longo prazo. Dependente como? Dona Vitória passou anos em uma rotina muito específica. Acordava, tomava café sozinha, lia, almoçava, descansava, jantava cedo e dormia. Era uma vida previsível. Agora ela quer fazer mais coisas, sair mais, conversar mais. Benedita acha que isso é excessivo. Camila sentiu um misto de frustração e tristeza. Gabriel, com todo respeito à dona Benedita, mas não acho que querer participar da vida seja algo negativo. Eu concordo com você, ele disse rapidamente. Estou apenas te passando a preocupação dela. Benedita cuida da minha mãe há muito tempo e tem suas próprias formas de demonstrar carinho. Entendo. E o que você acha que devemos fazer? Gabriel se aproximou da janela, observando o jardim onde Dona Vitória costumava caminhar todas as manhãs.
Acho que precisamos encontrar um equilíbrio. Minha mãe está claramente mais feliz, mas não quero que Benedita se sinta desvalorizada ou ameaçada. A perspicácia de Gabriel impressionou Camila. Ela não havia considerado que sua presença poderia ter impacto nas outras pessoas da casa. Talvez eu possa tentar me aproximar mais da dona Benedita. Mostrar que não estou aqui para substituir ninguém, apenas para somar. Seria uma boa ideia. Gabriel sorriu. Aliás, há outra coisa. Minha mãe mencionou que sua irmã está com problemas na escola. Camila hesitou. Havia comentado com Dona Vitória sobre Luana durante uma de suas conversas, mas não esperava que isso chegasse até Gabriel. Não são exatamente problemas. É que, com a perda auditiva progressiva, ela está tendo dificuldades em algumas matérias. Os professores fazem o que podem, mas a escola em Serra do Salitre não tem muitos recursos para a educação inclusiva. Gabriel ficou pensativo. Que idade ela tem? 15 anos. É muito inteligente, mas precisa de apoio especializado que lá não tem. Entendo. Bem, vamos ver como as coisas se desenvolvem. Dona Vitória apareceu na porta da biblioteca naquele momento, ainda de roupão e com um sorriso radiante. Vocês dois conspiram contra mim tão cedo? Ela sinalizou com humor. Camila traduziu para Gabriel, que riu. Diga a ela que estávamos justamente falando sobre como ela está mais esperta a cada dia. Quando Camila traduziu, Dona Vitória fez uma expressão teatral de desconfiança que os fez rir ainda mais. Era evidente como a dinâmica entre mãe e filho havia melhorado drasticamente. Hoje tenho uma surpresa para vocês, sinalizou Dona Vitória. Quero cozinhar. Cozinhar? Camila repetiu em voz alta para Gabriel. Minha mãe sempre foi excelente cozinheira, ele explicou. Mas parou depois que meu pai faleceu e ela perdeu a audição. Benedita assumiu completamente a cozinha. E isso vai ser um problema? Perguntou Camila. Pode ser. Benedita é muito territorial quando se trata da cozinha dela. Como se tivesse sido invocada, Benedita apareceu na porta da biblioteca. Senhor Gabriel, a senhora sua mãe quer mexer na minha cozinha. Gabriel olhou para Camila com uma expressão que dizia claramente: bem-vinda ao primeiro conflito diplomático. Dona Benedita, Camila se adiantou. Talvez pudéssemos fazer algo juntas? Dona Vitória poderia ensinar alguma receita especial e a senhora poderia supervisionar. Benedita a encarou com uma mistura de surpresa e suspeita. Você sabe cozinhar, menina? Aprendi o básico com minha tia, mas adoraria aprender mais. Principalmente receitas tradicionais. Benedita cruzou os braços. E o que a patroa quer cozinhar? Camila traduziu a pergunta para Dona Vitória, que respondeu animadamente. Ela quer fazer pão de açúcar, como fazia para Gabriel quando ele era criança. A expressão de Benedita se suavizou ligeiramente. Pão de açúcar. Faz anos que não faço essa receita. Então seria perfeito. Camila sorriu. A senhora poderia ensinar para mim também? Gabriel observava a negociação com fascinação evidente. Camila estava demonstrando uma habilidade diplomática que ele não esperava. Está bem. Benedita cedeu finalmente. Mas na minha cozinha, seguindo minhas regras de organização. Dona Vitória bateu palmas quando Camila traduziu o resultado da negociação. Gabriel aproveitou o momento de harmonia para se despedir e ir trabalhar. Camila, ele disse baixinho antes de sair, obrigado por isso. Você tem um jeito especial de resolver conflitos. Amanhã na cozinha revelou-se uma experiência reveladora para todos os envolvidos. Dona Vitória demonstrou uma memória perfeita para receitas, medindo ingredientes com a precisão de quem havia feito aquilo centenas de vezes. Benedita, inicialmente tensa, foi gradualmente se envolvendo na atividade, corrigindo técnicas e oferecendo sugestões. Camila serviu como ponte entre as duas mulheres, traduzindo não apenas palavras, mas intenções e emoções. Ela percebeu que Benedita tinha um carinho genuíno por Dona Vitória, mas havia construído uma relação baseada em cuidados práticos, sem a comunicação emocional que agora estava florescendo. A patroa sempre foi muito boa na cozinha, Benedita comentou enquanto observava Dona Vitória amassar a massa do pão. Quando o senhor era pequeno, ela fazia esse pão todo fim de semana.
Camila traduziu e viu os olhos de Dona Vitória se encherem de lágrimas nostálgicas. Diga a Benedita que eu sentia muita falta de cozinhar, que obrigada por me deixar voltar à cozinha. Quando Camila traduziu, Benedita ficou visivelmente emocionada. Diga a ela que a cozinha sempre foi dela. Eu só cuidei enquanto ela precisou de tempo. A tarde se transformou numa espécie de aula de culinária improvisada. Benedita mostrou a Camila como temperar adequadamente o feijão, como fazer o molho especial para acompanhar o pão, e Dona Vitória contribuiu com truques familiares que havia aprendido com a própria mãe décadas antes. Quando Gabriel chegou em casa naquela noite, foi recebido pelo aroma de comida caseira que há muito tempo não sentia. Encontrou as 3 mulheres na sala de jantar, conversando animadamente, uma mistura de libras, palavras faladas e gestos que criavam uma comunicação única. "Que cheiro maravilhoso!" ele exclamou. "Sua mãe cozinhou", Camila explicou, com a supervisão da dona Benedita. Gabriel se sentou à mesa e provou o pão de açúcar. Sua expressão mudou imediatamente, transportada para memórias da infância. "Exatamente como eu lembrava", ele murmurou. "Mamãe, obrigado." Dona Vitória sinalizou algo que fez Camila sorrir antes de traduzir. "Ela diz que cozinhar para você sempre foi uma das suas maiores alegrias. E que hoje se sentiu útil de novo." A palavra útil ecoou na mente de Gabriel. Durante anos ele havia tratado a mãe como alguém que precisava de cuidados, sem perceber que ela também tinha necessidade de cuidar, de contribuir, de se sentir necessária. Depois do jantar, enquanto Benedita organizava a cozinha e Dona Vitória descansava na sala, Gabriel pediu para conversar com Camila na varanda. "Você fez algo especial hoje", ele disse, observando as luzes do jardim se acenderem automaticamente. "Não fiz nada demais, apenas tentei criar uma ponte entre elas." "Justamente, você tem um talento natural para isso." Gabriel pausou. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" Camila acenou. "Antes de tudo isso, você já havia pensado em trabalhar com mediação ou terapia familiar?" A pergunta a pegou de surpresa. "Não, nunca pensei nisso profissionalmente." "Por que pergunta?" "Porque em 3 semanas você conseguiu transformar a dinâmica desta casa de uma forma que eu não consegui em 5 anos. Minha mãe está mais feliz, Benedita está mais relaxada e eu..." Ele hesitou. "E você?" "Eu estou descobrindo que existe vida além dos negócios, que família não é apenas responsabilidade financeira." Camila sentiu uma onda de calor se espalhar pelo peito. Havia algo na maneira como Gabriel a olhava que a fazia sentir especial, valorizada de uma forma que transcendia o aspecto profissional. "Gabriel, posso ser franca com você?" "Claro. Às vezes me sinto como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. 3 semanas atrás eu servia mesas, preocupada apenas em pagar as contas. Agora estou numa mansão, ganhando mais dinheiro do que jamais imaginei, fazendo um trabalho que me realiza." Ela pausou. "É quase surreal demais. E isso te incomoda?" "Me assusta um pouco. Tenho medo de me acostumar com tudo isso e depois descobrir que foi apenas um sonho." Gabriel se aproximou dela, e Camila pôde sentir o perfume discreto que ele usava. "Camila, o que você trouxe para esta casa não tem preço. Não é caridade nem sorte. É merecimento. Você tem um dom natural para conectar pessoas, e isso é raro e valioso." "Obrigada por dizer isso." Ela sorriu timidamente. "Na verdade, tenho uma ideia." Gabriel parecia estar tomando uma decisão importante. "Que tal se eu custeasse um curso de interpretação profissional para você, ou até mesmo psicologia, com especialização em comunicação inclusiva?" Camila o olhou perplexa. "Gabriel, isso seria muito... seria um investimento. Tanto em você quanto na qualidade do trabalho que fazemos juntos. Mas isso custaria uma fortuna." "Camila, minha empresa fatura em um mês mais do que a maioria das pessoas ganha em uma vida inteira. Investir na educação de alguém com seu talento não é generosidade, é bom senso." A oferta era tentadora demais para ser real, mas ao mesmo tempo, Camila sentia que aceitar seria dar um passo em direção a um futuro que ela mal conseguia imaginar. "Eu preciso pensar sobre isso." "Claro, não há pressa." Gabriel sorriu. "Mas Camila, uma coisa importante. Pare de se diminuir.
Você pertence aqui tanto quanto qualquer pessoa que nasceu em berço de ouro. Naquela noite, enquanto voltava para o apartamento na Liberdade, Camila refletia sobre as palavras de Gabriel. Pertencer. Era uma palavra que ela raramente associava a si mesma. Sempre se sentia como alguém que estava lutando para conquistar um espaço, para provar seu valor. Quando ligou para Luana, como fazia todas as noites, decidiu compartilhar parte das novidades. Irmã, como foi o dia? Melhor. Consegui acompanhar toda a aula de história hoje. Os novos aparelhos estão funcionando muito bem. Que ótimo! Luana, posso te contar uma coisa? Claro. O Gabriel, meu patrão, sugeriu que eu poderia fazer um curso de interpretação profissional, ou até mesmo voltar à faculdade. Camila, isso seria incrível. Você sempre quis terminar pedagogia. Sim, mas é tanta coisa boa acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes parece que não é real. Irmã, você merece todas as coisas boas do mundo. Você sacrificou seus sonhos por mim. Chegou a hora de você sonhar para você também. As palavras da irmã mais nova, sempre tão sábia apesar da idade, tocaram profundamente Camila. Talvez Gabriel estivesse certo. Talvez fosse hora de parar de se sentir como uma intrusa em sua própria vida e começar a acreditar que merecia todas as oportunidades que estavam surgindo. Enquanto se preparava para dormir, olhou no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, gostou do que viu. Não era mais apenas a garçonete que lutava para sobreviver. Era Camila Oliveira, intérprete, mediadora, uma mulher que estava descobrindo talentos que nem sabia que possuía. No dia seguinte, chegou à mansão com uma determinação renovada. Dona Vitória a recebeu com um abraço caloroso, Benedita a cumprimentou com um sorriso genuíno, e Gabriel a olhou de uma forma que a fez perceber que talvez suas transformações não fossem apenas profissionais, mas também pessoais. 2 meses haviam se passado desde que Camila começara a trabalhar com os Nogueira, e a rotina havia se estabelecido de forma orgânica e harmoniosa. Naquela manhã específica, ela chegou à mansão para encontrar Gabriel no jardim, falando ao telefone em inglês, com uma agitação que ela raramente observara. Sua postura tensa e os gestos bruscos indicavam que algo importante estava acontecendo no mundo dos negócios. Dona Vitória apareceu ao lado de Camila, observando o filho com preocupação evidente. Ele está diferente hoje, sinalizou ela, mais nervoso do que o normal. Camila concordou com um aceno. Ela também havia notado que Gabriel parecia mais ansioso nas últimas semanas, chegando mais tarde em casa e saindo mais cedo, sempre com o celular grudado no ouvido. Quando Gabriel finalmente terminou a ligação e se aproximou delas, suas feições estavam carregadas de estresse. Bom dia, Camila. Mamãe. Ele beijou a testa da mãe, mas Camila percebeu que o gesto foi mais automático do que carinhoso. Aconteceu alguma coisa? Camila perguntou, traduzindo simultaneamente para Dona Vitória. Gabriel hesitou por um momento, como se debatendo internamente quanto deveria compartilhar. Problemas no trabalho. Nada que afete vocês duas, mas está sendo um período complicado. Dona Vitória sinalizou algo que fez Camila sorrir antes de traduzir. Ela diz que você precisa de um final de semana de descanso e que problemas compartilhados pesam menos. Diga a ela que eu gostaria, mas tenho uma viagem importante na próxima semana. Preciso ir a Brasília resolver algumas questões contratuais. Camila traduziu, e a expressão de Dona Vitória mudou imediatamente para preocupação. Ela quer saber quanto tempo você ficará fora. Provavelmente uma semana, talvez mais. A resposta claramente perturbou Dona Vitória, e Camila percebeu que a senhora estava sinalizando algo mais íntimo, que hesitou em traduzir imediatamente. O que ela disse? Gabriel perguntou, notando a hesitação. Ela está preocupada que você fique estressado demais e quer saber se pode fazer alguma coisa para ajudar. Gabriel sorriu pela primeira vez naquela manhã. Diga a ela que apenas sabê-la feliz já é uma grande ajuda. Depois que Gabriel saiu para o escritório, Dona Vitória pediu para conversar com Camila em particular. Elas se sentaram na sala de estar, onde a luz da manhã criava um ambiente acolhedor. Camila, posso ser franca com você? Sinalizou Dona Vitória.
Sempre, Dona Vitória. Estou preocupada com Gabriel. Ele está carregando muito peso sozinho, como sempre fez. Ele não conta para a senhora sobre os negócios? Nunca contou. Desde que o pai dele faleceu, Gabriel assumiu tudo sozinho. Eu sei que ele pensa que está me protegendo, mas... Ela pausou. Às vezes, uma mãe precisa cuidar do filho, não apenas ser cuidada por ele. As palavras tocaram Camila profundamente. Ela reconhecia em Dona Vitória o mesmo instinto protetor que sentia em relação a Luana. A senhora tem alguma ideia do que pode estar acontecendo? Suspeito que seja algo relacionado à fundação. Fundação? Dona Vitória pareceu perceber que havia mencionado algo que Camila não sabia. Gabriel não te contou? Ele mantém uma fundação para pessoas com deficiência auditiva. É um projeto pessoal dele, que começou depois que eu perdi a audição. A revelação surpreendeu completamente Camila. Ele nunca mencionou isso. Típico do Gabriel. Ele tem vergonha de demonstrar sentimentos, acha que é fraqueza. Dona Vitória sorriu com carinho maternal. Mas eu sei que a fundação é muito importante para ele. Talvez seja isso que está causando problemas. Camila ficou pensativa. Durante todo o tempo que trabalhara com Gabriel, ele havia se mostrado atencioso e generoso, mas nunca havia mencionado trabalho filantrópico. Isso acrescentava uma camada completamente nova à sua compreensão sobre quem ele realmente era. Dona Vitória, a senhora acha que eu deveria perguntar a ele sobre isso? Não diretamente. Gabriel precisa confiar na pessoa para se abrir. Mas talvez, se você demonstrar interesse genuíno na vida dele além do trabalho... A conversa foi interrompida pela chegada de Benedita, carregando uma bandeja com café e biscoitos. Meninas estão conspirando de novo? Ela perguntou com um humor que se tornara comum nas últimas semanas. Camila traduziu a pergunta para Dona Vitória, que respondeu com uma risada silenciosa. Ela diz que duas mulheres conversando sempre preocupa os homens, mas geralmente é para o bem deles. Benedita riu. A patroa sempre foi sábia. Aliás, Camila, posso conversar com você depois? Tenho uma coisa para te contar. Durante a tarde, enquanto Dona Vitória descansava, Benedita chamou Camila para a cozinha. Havia uma expressão séria no rosto da governanta que despertou a atenção de Camila. Camila, você tem sido muito boa para esta família. Benedita começou secando as mãos no avental. E por isso quero te avisar sobre uma coisa. Avisar sobre o quê, Dona Benedita? A irmã do Gabriel, Patrícia, vai vir visitar na próxima semana. Camila não sabia que Gabriel tinha uma irmã. Não sabia que ele tinha família além da mãe. Tem sim. Patrícia mora no exterior há 5 anos, mas volta de vez em quando. E... Benedita hesitou. Ela não é uma pessoa fácil. Como assim? Ela sempre achou que a família gasta dinheiro demais com coisas desnecessárias. Quando a patroa perdeu a audição, Patrícia sugeriu que seria melhor contratar uma enfermeira e colocar a mãe numa residência especializada. Camila sentiu um arrepio. Gabriel considerou isso? Nunca. Ele brigou feio com a irmã por causa disso. Mas Patrícia é insistente. E agora que ela sabe que vocês duas estão aqui, Benedita não terminou a frase. A senhora acha que ela vai criar problemas? Não sei. Só quero que você esteja preparada. Patrícia sempre foi ciumenta da atenção que Gabriel dá para outras pessoas. Naquela tarde, quando Gabriel chegou em casa, Camila decidiu seguir o conselho de Dona Vitória e demonstrar interesse genuíno pela vida dele, além do trabalho. Gabriel, posso te fazer uma pergunta? Claro. Ele estava servindo um copo de água e Camila notou que suas mãos tremiam ligeiramente. Sua mãe mencionou que você tem uma fundação. É verdade? Gabriel parou o que estava fazendo e a olhou com surpresa. Ela contou isso? Foi por acaso durante uma conversa. Você nunca me contou sobre isso. Gabriel se sentou pesadamente numa cadeira. Não é algo que eu costume comentar. Por que não? É um trabalho lindo. Porque... Ele pausou, como se lutasse contra si mesmo. Porque ainda não consegui fazer com que funcione direito. Como assim? Gabriel respirou fundo. Comecei a fundação há 3 anos, depois que minha mãe perdeu a audição. Queria criar um centro de apoio para pessoas em situação similar. Mas entre os negócios da empresa e... Bem, minha própria inexperiência com o assunto, as coisas não saíram como planejado.
E agora? Agora estou enfrentando problemas financeiros sérios. O governo cortou parte dos subsídios, alguns investidores se retiraram e eu... Ele pausou novamente. Eu estou considerando fechar tudo. A confissão o deixou visivelmente vulnerável. Camila sentiu uma onda de compaixão e admiração por ele. Gabriel, você não pode desistir. Fácil falar quando não se tem centenas de famílias dependendo de você e recursos limitados para ajudá-las. Mas você tem algo que esses recursos não podem comprar. O quê? Experiência real. Você vive com uma pessoa surda, entende as dificuldades do dia a dia. Isso vale mais do que qualquer subsídio governamental. Gabriel a olhou com uma intensidade que a fez corar. Camila, você realmente acha que eu deveria continuar? Acho que você deveria pelo menos tentar uma abordagem diferente. Talvez o problema não seja a falta de recursos, mas como eles estão sendo utilizados. Explique. Camila hesitou, consciente de que estava pisando em terreno desconhecido. Bem, eu não entendo de negócios, mas... E se em vez de tentar fazer tudo sozinho, você envolvesse mais a comunidade surda? Pessoas como sua mãe que tem experiência de vida e tempo disponível? Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, processando a sugestão. Você está sugerindo que minha mãe trabalhe na fundação? Estou sugerindo que ela e outras pessoas como ela sejam consultoras, não apenas beneficiárias. Dona Vitória tem décadas de experiência de vida, conhece as dificuldades reais e tem tempo para se dedicar a algo significativo. A ideia claramente intrigou Gabriel. Isso seria diferente de tudo que tentei antes. Às vezes, diferente é exatamente o que precisamos. Naquela noite, Gabriel jantou com elas pela primeira vez em semanas. Durante a refeição, ele trouxe o assunto da fundação para Dona Vitória, com Camila traduzindo. Mamãe, você gostaria de se envolver mais ativamente em projetos sociais? A pergunta pegou Dona Vitória de surpresa. Que tipo de projetos? Gabriel contou sobre a fundação e os desafios que estava enfrentando. Camila observou como os olhos de Dona Vitória se iluminaram progressivamente. Você quer minha ajuda de verdade? Não apenas minha aprovação? Quero sua liderança, mamãe. Você entende essas necessidades melhor do que eu. Dona Vitória ficou em silêncio por um momento. Então sinalizou algo que fez Gabriel sorrir pela primeira vez em dias. O que ela disse? Camila perguntou. Que aceita, mas com uma condição. Qual condição? Gabriel traduziu os sinais da mãe. Que eu pare de tentar resolver tudo sozinho e aceite que algumas vezes deixar outras pessoas ajudarem não é fraqueza, é sabedoria. A partir daquele momento, a dinâmica na casa mudou novamente. Dona Vitória tinha agora um propósito que ia além de seu bem-estar pessoal. E Gabriel parecia mais leve, como se tivesse dividido um peso que carregava sozinho há muito tempo. Mas naquela mesma semana, chegou a notícia que Benedita havia antecipado. Patrícia Nogueira estava voltando ao Brasil e viria visitar a família. Ela chega no sábado, Gabriel informou durante o jantar. E quer conhecer você, Camila. Dona Vitória sinalizou algo que fez Gabriel hesitar antes de traduzir. O que ela disse? Camila perguntou. Ela quer que você seja você mesma. Não importa o que a Patrícia disser ou insinuar. A declaração deixou Camila curiosa e um pouco apreensiva. Por que ela disse isso? Gabriel suspirou. Porque minha irmã tem opiniões muito fortes sobre como nossa família deve ser conduzida. E nem sempre essas opiniões são diplomáticas. Naquela noite, Camila ligou para Luana com uma mistura de ansiedade e excitação. Irmã, você está bem? Sua voz está estranha. Luana notou imediatamente. Estou bem. É que muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo. Camila contou sobre a fundação, sobre a nova responsabilidade de Dona Vitória e sobre a chegada da irmã de Gabriel. Parece que você está se tornando parte da família deles, Luana observou com perspicácia. Não sei se é bem assim. Camila, você está morando outra vida. E sabe que mais? Você merece. Mas lembra de uma coisa. O quê? Não importa onde você esteja ou com quem trabalhe, você sempre será minha irmã. E eu sempre vou te apoiar, não importa o que aconteça. As palavras de Luana aqueceram o coração de Camila e a lembraram de que, independentemente dos desafios que viessem pela frente,
Ela tinha uma base sólida de amor e apoio que ninguém poderia tirar dela. No sábado seguinte, ela se prepararia para conhecer Patrícia Nogueira, sem saber que esse encontro testaria não apenas sua posição na família, mas também seus próprios sentimentos em relação ao homem que havia mudado sua vida de forma tão inesperada. O sábado amanheceu com uma tensão palpável na mansão dos Nogueira. Benedita havia passado a semana inteira preparando a casa para a visita de Patrícia, limpando cada cômodo com um esmero que revelava sua ansiedade. Dona Vitória estava visivelmente nervosa, arrumando e rearrumando os objetos da sala de estar, enquanto Gabriel alternava entre atender ligações urgentes e verificar obsessivamente o horário. Camila chegou mais cedo do que o habitual, seguindo o pedido de Gabriel para que estivesse presente quando Patrícia chegasse. Ela havia escolhido cuidadosamente sua roupa, um vestido azul marinho simples, mas elegante, tentando encontrar o equilíbrio entre profissional e apropriado para um encontro familiar. Ela deve chegar a qualquer momento, Gabriel informou, desligando o celular pela 10ª vez naquela manhã. Camila, quero que você saiba que, independentemente do que aconteça hoje, você tem nosso apoio total. A necessidade dele de tranquilizá-la só aumentou sua apreensão. Gabriel, estou preocupada. O que exatamente sua irmã pode achar problemático em meu trabalho aqui? Antes que ele pudesse responder, o som de um carro na entrada chamou a atenção de todos. Através da janela, Camila viu um táxi parar em frente à casa, e uma mulher elegante de aproximadamente 35 anos desceu, carregando uma mala pequena e uma bolsa de grife. Patrícia Nogueira era visivelmente irmã de Gabriel. Tinha os mesmos olhos escuros e a mesma postura altiva, mas havia uma frieza em sua expressão que contrastava com a calidez que Camila havia aprendido a reconhecer em Gabriel. Seu cabelo estava perfeitamente escovado, a maquiagem impecável, e cada peça de sua roupa gritava sofisticação internacional. Gabriel saiu para recebê-la e Camila observou o cumprimento entre os irmãos através da janela. Foi um abraço educado, sem a espontaneidade que caracteriza encontros familiares calorosos. Dona Vitória se posicionou ao lado de Camila, ambas esperando o inevitável primeiro embate. Quando os irmãos entraram na sala, Camila sentiu imediatamente o olhar avaliativo de Patrícia, percorrendo sua aparência da cabeça aos pés, como se estivesse catalogando cada detalhe para análise posterior. Patrícia, esta é Camila Oliveira, a intérprete da mamãe. Gabriel fez as apresentações com um tom cuidadosamente neutro. Ah, a famosa Camila. Patrícia estendeu a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Gabriel me contou muito sobre você. É um prazer conhecê-la, Patrícia, Camila respondeu, tentando manter a voz firme. Dona Vitória se aproximou para cumprimentar a filha, e Camila notou como a expressão de Patrícia se suavizou genuinamente por alguns segundos. Havia amor entre elas, mas também uma distância que o tempo e a geografia haviam criado. Como está a mamãe? Você parece diferente, Patrícia comentou, falando um pouco mais devagar e articulando claramente as palavras para que a mãe pudesse ler seus lábios. Dona Vitória sinalizou uma resposta e automaticamente Camila começou a traduzir. Ela diz que está muito bem, mais feliz do que tem estado em anos. Patrícia olhou para Camila com curiosidade evidente. Você realmente entende tudo o que ela diz nessa linguagem? A forma como ela se referiu a Libras como essa linguagem fez Camila sentir um leve arrepio de irritação. Libras é uma língua completa, com gramática própria. E sim, entendo perfeitamente o que Dona Vitória comunica. Interessante. Patrícia se sentou numa poltrona, cruzando as pernas com elegância estudada. E há quanto tempo você trabalha com esse tipo de serviço? Gabriel interveio antes que Camila pudesse responder. Patrícia, Camila está conosco há alguns meses e tem sido fundamental para o bem-estar da mamãe. Claro, claro. Patrícia acenou com a cabeça. É admirável quando pessoas encontram oportunidades para melhorar de vida. O comentário foi sutil, mas carregado de insinuações que não passaram despercebidas a ninguém na sala. Camila sentiu o sangue subir ao rosto, mas antes que pudesse responder, Dona Vitória sinalizou algo com energia. O que ela disse? Patrícia perguntou. Camila hesitou,
sabendo que traduzir literalmente poderia criar um conflito imediato. Ela disse que está feliz por você estar aqui, mentiu diplomaticamente. Gabriel, que havia aprendido alguns sinais básicos nas últimas semanas, olhou para Camila com surpresa, claramente sabendo que a tradução não estava correta. Dona Vitória havia, na verdade, defendido Camila de forma bastante assertiva. Que bom ouvir isso. Mamãe, precisamos conversar sobre algumas questões práticas. Gabriel me contou sobre essa nova configuração familiar. Durante a hora seguinte, Patrícia fez perguntas aparentemente inocentes, que na verdade eram investigações disfarçadas. Ela queria saber sobre os custos do trabalho de Camila, sobre a necessidade real de ter alguém em tempo integral, sobre os planos de longo prazo para os cuidados de Dona Vitória. Gabriel respondia com paciência crescentemente limitada, enquanto Dona Vitória ficava visivelmente desconfortável com a direção da conversa. Patrícia, Gabriel finalmente disse, com uma firmeza que Camila raramente ouvia em sua voz. Mamãe está feliz, saudável e mais comunicativa do que esteve em anos. Não vejo o que precisa ser questionado. Gabriel, você sempre foi generoso demais. Eu só estou preocupada com questões práticas. E você, Camila? Ela se virou diretamente para ela. Qual é exatamente sua formação acadêmica? A pergunta atingiu o ponto mais vulnerável de Camila. Eu estudava pedagogia, mas tranquei o curso para trabalhar e sustentar minha família. Ah, e interpretação em Libras? Você tem certificação oficial? Aprendi por necessidade familiar, mas não tenho certificação formal. Patrícia fez uma expressão de compreensão que, na verdade, parecia vitoriosa. Entendo. É uma situação interessante. Dona Vitória, que havia acompanhado a conversa lendo lábios, sinalizou algo com evidente irritação. O que ela disse desta vez? Patrícia perguntou. Camila olhou para Gabriel, que acenou encorajadoramente. Ela disse que qualificações do coração são mais importantes do que diplomas pendurados na parede. Patrícia riu, mas foi um som sem humor. Mamãe sempre foi poeticamente romântica, mas vivemos no mundo real, não em um filme. Gabriel se levantou abruptamente. Patrícia, posso conversar com você em particular? Os irmãos saíram para a biblioteca, deixando Camila e Dona Vitória sozinhas na sala. Através das paredes, era possível ouvir o tom crescentemente alterado das vozes, embora as palavras específicas fossem indistinguíveis. Não se deixe afetar por ela, sinalizou Dona Vitória. Patrícia sempre foi assim. Ela pensa que amor se mede em números. Dona Vitória, talvez ela tenha razão. Talvez eu não seja a pessoa mais qualificada para este trabalho. Camila! Dona Vitória pegou suas mãos. Em 5 anos de surdez, você foi a primeira pessoa que me fez sentir ouvida de verdade. Isso não se aprende em nenhuma faculdade. Na biblioteca, a discussão entre os irmãos estava se intensificando. Gabriel, você está sendo irracional, Patrícia argumentava. Contratar alguém sem qualificações adequadas para cuidar da nossa mãe é irresponsável. Ela não está cuidando da mamãe como uma enfermeira, Patrícia. Ela está devolvendo a dignidade e a comunicação para ela. E você acha que isso justifica o risco? E se algo acontecer? E se houver uma emergência médica e essa menina não souber como agir? Benedita está sempre aqui. Temos médicos de plantão. E Camila tem demonstrado mais senso de responsabilidade do que muitos profissionais com diplomas que já conheci. Gabriel, Patrícia baixou a voz, adotando um tom mais manipulativo. Você está misturando sentimentos pessoais com decisões profissionais. A acusação fez Gabriel pausar. O que você quer dizer com isso? Você sabe exatamente o que estou dizendo. É óbvio que você desenvolveu sentimentos pela menina. E isso está nublando seu julgamento. Gabriel ficou em silêncio por um momento, processando a observação da irmã. Era verdade que seus sentimentos por Camila haviam evoluído além do aspecto profissional, mas ele não havia admitido isso nem para si mesmo. Meus sentimentos pessoais não mudam o fato de que Camila transformou a vida da nossa mãe para melhor. E quando esses sentimentos inevitavelmente se complicarem? Quando a diferença social se tornar um problema? Ou quando ela encontrar algo melhor? O que acontece com a mamãe, então?
As palavras de Patrícia tocaram inseguranças que Gabriel preferia não examinar. A diferença social entre ele e Camila era inegável, e ele às vezes se perguntava se ela não estava apenas sendo educada quando demonstrava interesse em suas conversas. Quando os irmãos voltaram à sala, a tensão era palpável. Gabriel parecia abatido, enquanto Patrícia ostentava uma expressão de quem havia marcado pontos importantes. Camila, Patrícia disse com um sorriso que agora parecia quase maternal. Gabriel e eu conversamos e queremos o que é melhor para nossa mãe. Claro, Camila respondeu, sentindo que algo mudara durante a conversa privada. Por isso, vamos providenciar um curso de certificação profissional em interpretação para você. Gabriel insiste que você tem talento natural, e eu acredito que talento deve ser formalizado adequadamente. A oferta soava generosa, mas Camila percebeu a armadilha subjacente. Era uma forma elegante de questionar suas qualificações atuais enquanto aparentava apoio. É muito gentil de vocês, Camila respondeu cuidadosamente, mas precisaria considerar os aspectos práticos. Um curso desses geralmente requer dedicação em tempo integral. Exato, Patrícia exclamou como se Camila tivesse chegado à conclusão desejada sozinha. Por isso sugerimos que você faça o curso, e enquanto isso, podemos contratar uma intérprete certificada temporariamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Vitória olhava alternadamente para os filhos e para Camila, claramente percebendo que algo estava sendo decidido sem sua consulta. O que estão discutindo? Ela sinalizou com crescente agitação. Gabriel se adiantou antes que Camila pudesse traduzir. Mamãe, estamos apenas explorando formas de garantir que você tenha o melhor atendimento possível. Não mude de assunto, Dona Vitória sinalizou energicamente. O que vocês estão planejando? Camila traduziu fielmente desta vez, e Patrícia pareou irritada com a assertividade da mãe. Mamãe, nós só queremos... Eu quero que Camila me diga o que está acontecendo. Dona Vitória interrompeu, sinalizando diretamente para ela. Camila se viu numa posição impossível. Contar a verdade criaria um conflito familiar sério, mas mentir trairia a confiança de Dona Vitória. Eles estão sugerindo que eu faça um curso de certificação profissional. Durante esse período haveria outra intérprete trabalhando aqui. Dona Vitória processou a informação por alguns segundos, então se levantou e caminhou até Gabriel. Filho, ela disse em voz alta, algo que raramente fazia desde que perdeu a audição. Você está me mandando embora? Não, mamãe, nunca. Então por que quer mandar embora a pessoa que me devolveu minha voz? A pergunta ecoou na sala como um tiro. Patrícia pareceu genuinamente surpresa com a reação da mãe, enquanto Gabriel lutava visivelmente com suas emoções. Naquele momento, Benedita apareceu na porta da sala. Desculpem interromper, mas chegou uma ligação urgente para o Sr. Gabriel. É sobre a fundação. Gabriel se desculpou e saiu para atender, deixando as três mulheres numa atmosfera carregada de tensões não resolvidas. Mamãe, Patrícia tentou um tom mais conciliatório. Você não entende as complexidades da situação. Dona Vitória se posicionou diretamente em frente à filha e falou em voz alta e clara. Eu entendo que durante 5 anos de silêncio, ninguém perguntou o que eu queria. E agora que finalmente tenho alguém que me ouve, vocês querem decidir o que é melhor para mim novamente. As palavras atingiram Patrícia como um balde de água fria. Era raro ver Dona Vitória se posicionar de forma tão direta, e a firmeza em sua voz revelava uma força que havia permanecido oculta durante anos de adaptação silenciosa. Quando Gabriel retornou, sua expressão estava transformada pela preocupação. Tenho que viajar para Brasília hoje mesmo. Há problemas sérios com a fundação que precisam ser resolvidos pessoalmente. Hoje? Patrícia perguntou. Mas acabei de chegar. Desculpe, Patrícia, mas não posso adiar. Há famílias dependendo de decisões que só eu posso tomar. Gabriel se dirigiu a Camila. Você pode cuidar da mamãe enquanto estou fora? Sei que é muita responsabilidade. Claro, Camila respondeu sem hesitar. E eu também estarei aqui para ajudar, Patrícia adicionou rapidamente. Gabriel assentiu, mas havia algo em seus olhos que Camila não conseguiu interpretar completamente. Era gratidão misturada com algo que parecia muito próximo de um pedido de desculpas.
Após Gabriel partir para fazer as malas, Patrícia se aproximou de Camila. Camila, eu espero que você entenda que minhas preocupações vêm de um lugar de amor pela família. Entendo, Camila respondeu diplomaticamente. Talvez possamos usar estes próximos dias para nos conhecermos melhor. E quem sabe, encontrar soluções que funcionem para todos. Mas enquanto Patrícia falava, Camila observou Dona Vitória no jardim, olhando pela janela com uma expressão de resignação que ela não via há meses. Era como se a alegria que havia florescido nas últimas semanas estivesse sendo sistematicamente desmontada. E Camila se perguntou se todas as mudanças positivas que haviam conseguido criar estavam prestes a desmoronar. Gabriel partiu para Brasília na tarde do mesmo dia, deixando para trás uma tensão que parecia impregnada nas paredes da mansão. Camila observou o carro se afastar pela Alameda com uma sensação de abandono que a surpreendeu por sua intensidade. Durante os últimos meses, a presença dele havia se tornado uma constante reconfortante em sua vida. Patrícia estabeleceu-se no quarto de hóspedes e, nas primeiras horas após a partida do irmão, manteve uma cortesia elaborada que deixava Camila constantemente em estado de alerta. Durante o jantar, ela fez perguntas aparentemente casuais sobre a vida de Camila, sua família, seus planos futuros, como se estivesse mapeando o território inimigo. Camila, me conte mais sobre sua irmã, Patrícia disse, enquanto cortava delicadamente o peixe que Benedita havia preparado. Gabriel mencionou que ela também tem problemas auditivos. Luana tem 15 anos e perda auditiva progressiva. Ela mora em Serra do Salitre com nossa tia. Deve ser difícil estar longe dela. A simpatia na voz de Patrícia parecia genuína. Quanto tempo faz que vocês se viram pela última vez? Camila sentiu uma pontada de culpa. 4 meses. 4 meses! Patrícia exclamou com surpresa, cuidadosamente calculada. Uma menina de 15 anos deve sentir muito a falta da irmã mais velha. Dona Vitória, que acompanhava a conversa lendo lábios, sinalizou algo para Camila. O que ela disse? Patrícia perguntou. Ela perguntou se você gostaria de conhecer Luana. Sugeriu que eu a trouxesse para passar um fim de semana aqui. Patrícia sorriu. Que ideia encantadora! Seria maravilhoso conhecer toda a família. Afinal, se você vai continuar fazendo parte da nossa rotina, é natural que nos tornemos próximas às pessoas importantes em sua vida. A frase carregava múltiplas camadas de significado que não escaparam a nenhuma das presentes. Era simultaneamente um convite e uma avaliação, uma abertura e um teste. Naquela noite, sozinha no apartamento, Camila ligou para Luana com o coração apertado pela saudade. Irmã. Que surpresa receber sua ligação tão tarde. A voz de Luana soava animada, mas Camila detectou uma nota de cansaço que a preocupou. Desculpe a hora, mas precisava ouvir sua voz. Como você está? Como foi a escola hoje? Estou bem. A escola está complicada. Luana hesitou. Alguns professores ainda não entenderam direito como lidar com minha situação. E alguns colegas... O que aconteceu com seus colegas? Não é nada grave, só... Às vezes eles fazem piadas sobre eu não ouvir direito. E quando eu peço para repetir algo, alguns ficam impacientes. Camila sentiu uma onda de raiva e impotência. Luana, você conversou com a tia Rosa sobre isso? Conversei. Ela até foi na escola falar com a coordenação. Mas sabe como é uma cidade pequena, poucas pessoas entendem sobre deficiência auditiva. E os aparelhos? Estão funcionando bem? Sim, muito bem. Aliás, irmã, tem uma coisa que quero te contar. O médico disse que existe uma escola em Belo Horizonte que tem um programa especial para estudantes como eu. Mas o quê? É cara e longe. Teria que morar lá ou fazer o trajeto todo dia. Camila fechou os olhos, sentindo o peso familiar da responsabilidade. Luana, não se preocupe com dinheiro. Se é a melhor opção para você, vamos encontrar um jeito. Camila, eu não quero que você se sacrifique mais por minha causa. Não é sacrifício, é família. Aliás, tenho uma novidade. Que tal vir me visitar em São Paulo no próximo fim de semana? Dona Vitória, a senhora para quem trabalho, quer conhecer você. Sério? Você tem certeza? Absoluta. Vai ser ótimo ter você aqui.
Depois da ligação, Camila ficou acordada até tarde, pensando sobre a escola em Belo Horizonte e se perguntando se seu salário atual seria suficiente para proporcionar essa oportunidade para Luana. Pela primeira vez em semanas, as inseguranças financeiras voltaram a assombrá-la. Na manhã seguinte, chegou à mansão para encontrar Patrícia já acordada e tomando café com Dona Vitória. A cena parecia harmoniosa, mas havia algo na linguagem corporal de Dona Vitória que sugeria desconforto. Bom dia, Patrícia cumprimentou alegremente. Estava justamente contando para a mamãe sobre minha vida em Paris. As diferenças culturais são fascinantes. Camila traduziu a saudação para Dona Vitória, que respondeu com um aceno educado, mas reservado. Dona Vitória, como dormiu? Camila perguntou em sinais. Bem, mas sonhei que estava de volta àqueles primeiros meses após perder a audição. Sabe, quando me sentia invisível o tempo todo? Camila hesitou antes de traduzir, mas Dona Vitória insistiu. Ela sonhou com os primeiros tempos após perder a audição. Sonhos nostálgicos. Que interessante, Patrícia comentou. A mente humana é fascinante na forma como processa mudanças. Mamãe, você já considerou terapia psicológica para ajudar com a adaptação? Dona Vitória sinalizou uma resposta que fez Camila sorrir involuntariamente. O que ela disse? Patrícia insistiu. Ela disse que conversar com você já funciona como terapia reversa. Patrícia riu, mas havia uma nota forçada no som. Mamãe sempre teve senso de humor ácido. Durante o dia, Patrícia fez várias ligações, sempre em inglês ou francês, falando em tons baixos que sugeriam conversas confidenciais. Camila tentou não demonstrar curiosidade, mas havia algo na postura secreta de Patrícia que a deixava desconfortável. À tarde, enquanto Dona Vitória descansava, Patrícia convidou Camila para uma conversa no jardim. Camila, posso ser franca com você? Claro. Estou preocupada com meu irmão. A declaração pegou Camila de surpresa. Preocupada como? Gabriel sempre foi intenso, mas desde que você chegou, ele mudou de forma significativa. Camila sentiu um arrepio. Mudou como? Ele fala de você constantemente. Suas decisões estão sendo influenciadas por considerações que antes nunca o afetavam, e isso me preocupa. Não entendo. Patrícia suspirou dramaticamente. Camila, você parece ser uma pessoa adorável, mas precisa entender a posição de Gabriel. Ele é o herdeiro de um império empresarial. Tem responsabilidades sociais, compromissos que transcendem sentimentos pessoais. Não acho que Gabriel veja nossa relação dessa forma, Camila respondeu, tentando manter a voz firme. É exatamente esse o problema. Ele não está vendo a situação com clareza. Patrícia pausou. Posso perguntar quais são suas intenções reais aqui? Minhas intenções? Camila, você saiu de um trabalho de garçonete para uma posição privilegiada numa família rica. É natural que isso seja atrativo, mas preciso saber se você está aqui pela minha mãe ou pelo meu irmão. A acusação foi como um tapa na cara. Camila sentiu o sangue subir ao rosto. Patrícia, vim trabalhar aqui porque Dona Vitória precisava de comunicação, e eu pude oferecer isso. Qualquer outra coisa que tenha se desenvolvido foi natural e genuína. Tenho certeza de que foi, Patrícia disse com um tom que sugeria exatamente o contrário. Mas você precisa considerar as consequências de longo prazo para todos os envolvidos. Que consequências? Gabriel eventualmente terá que se casar com alguém de seu círculo social. É assim que funciona em famílias como a nossa. Negócios, alianças, tradições. E quando isso acontecer, onde você ficará? A pergunta ecoou na mente de Camila como um presságio sinistro. Ela nunca havia considerado seriamente essa possibilidade, principalmente porque seus sentimentos por Gabriel ainda eram um território que ela própria não havia explorado completamente. Eu nunca pensei nisso. Deveria, por sua própria proteção emocional. Naquela noite, Gabriel ligou para casa. Era tarde, e Camila estava se preparando para ir embora quando Benedita a chamou. Gabriel quer falar com você, ela disse, estendendo o telefone. Camila? A voz dele soava cansada, mas havia um calor familiar que a tranquilizou. Como estão as coisas aí? Tudo bem? Sua mãe está bem? Patrícia está se adaptando? Gabriel riu.
Sei exatamente o que isso significa. Ela está sendo diplomática, mas investigativa? Algo assim. Desculpe por ter que deixar você lidar com ela sozinha. Sei que não é fácil. Gabriel, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que Patrícia está tão resistente à minha presença aqui? Houve uma pausa longa antes de Gabriel responder. Patrícia sempre foi protetiva com a família. E ultimamente ela tem opiniões sobre mudanças em nossas vidas. Que tipo de opiniões? Camila, quando eu voltar precisamos conversar. Há algumas coisas que não discutimos ainda e que talvez devessem ser esclarecidas. O tom misterioso da conversa deixou Camila ainda mais inquieta. Está tudo bem? Está. É apenas complicado, mas nada que não possamos resolver juntos. A palavra juntos aqueceu o coração de Camila de uma forma que a surpreendeu. Gabriel, sinto sua falta, ela disse impulsivamente. Depois ficou mortificada pela confissão espontânea. Houve outra pausa, mais longa desta vez. Eu também sinto sua falta, Camila. Mais do que esperava. Depois de desligar, Camila ficou parada no corredor, processando a conversa. Havia algo mudando entre eles, algo que transcendia a relação profissional, mas as palavras de Patrícia ecoavam como um aviso sombrio. No dia seguinte, Luana chegou de Serra do Salitre. Camila foi buscá-la na rodoviária e ficou surpresa ao ver como a irmã havia crescido nos últimos meses. Aos 15 anos, Luana estava se tornando uma jovem mulher, com os mesmos olhos expressivos de Camila, mas uma confiança própria que impressionava. Irmã, que saudade! Luana a abraçou forte e, por um momento, Camila se permitiu sentir apenas a alegria do reencontro. Durante o trajeto até a mansão, Luana observava tudo com curiosidade evidente. É aqui que você trabalha? É grandioso. Luana, lembra do que conversamos sobre diferenças sociais? Lembro. Você disse que são circunstâncias, não valor pessoal. Exato. As pessoas que moram aqui são boas, mas vivem em um mundo muito diferente do nosso. Quando chegaram à mansão, Dona Vitória as esperava na porta com um sorriso radiante. A apresentação entre ela e Luana foi emocionante de se observar. Duas gerações de mulheres que compartilhavam a experiência da perda auditiva, comunicando-se naturalmente em sinais. Patrícia observou a interação com interesse evidente, fazendo perguntas sobre a educação de Luana, seus planos futuros, suas necessidades especiais. Era evidente que estava avaliando não apenas a irmã de Camila, mas a dinâmica familiar como um todo. Durante o jantar, Luana impressionou a todos com sua inteligência e maturidade. Ela conversou facilmente sobre seus estudos, seus desafios, suas aspirações, demonstrando uma sabedoria que contrastava com sua idade. Luana é notável, Patrícia comentou. Você deve estar muito orgulhosa, Camila. Muito orgulhosa. E agora que ela está crescendo, você deve estar pensando no futuro. Universidade, independência. Patrícia pausou significativamente. Isso deve requerer mudanças em sua própria vida também. Camila entendeu a insinuação. Patrícia estava sutilmente sugerindo que as responsabilidades familiares de Camila eventualmente a levariam para longe da mansão dos Nogueira. Naquela noite, as irmãs conversaram até tarde no quarto de hóspedes, onde Luana estava hospedada. Camila, posso te dizer uma coisa? Claro. Você mudou. Mudei como? Não sei explicar exatamente. Você parece mais confiante, mais segura de si e também mais feliz. Camila sorriu. Eu me sinto mais realizada profissionalmente. É só isso? Luana a olhou com perspicácia. Ou tem alguém especial envolvido? Luana? Irmã, eu tenho 15 anos, não 5. E a forma como você falou desse Gabriel ao telefone... Gabriel é meu chefe, Luana. E daí? Tia Rosa sempre disse que os melhores relacionamentos começam com amizade e respeito mútuo. Camila pensou nas palavras de Patrícia sobre Gabriel, eventualmente ter que se casar dentro de seu círculo social. Às vezes as coisas são mais complicadas do que parecem. Por quê? Porque nós viemos de mundos diferentes, Luana. Muito diferentes. Luana ficou em silêncio por um momento, depois pegou a mão da irmã. Camila, lembra do que você sempre me dizia quando eu estava triste por causa da minha audição? O quê?
que diferenças são apenas circunstâncias, não valor pessoal. Se isso vale para a deficiência auditiva, por que não valeria para diferenças sociais? A sabedoria da irmã mais nova deixou Camila sem palavras. Às vezes, as verdades mais profundas vêm dos lugares mais inesperados. E naquela noite ela adormeceu, pensando se talvez estivesse complicando situações que, na verdade, eram mais simples do que imaginava. Gabriel retornou de Brasília 3 dias depois, chegando à mansão numa tarde chuvosa que parecia refletir o humor sombrio que carregava consigo. Camila estava na sala de estar com Dona Vitória e Luana, as 3 envolvidas numa conversa animada sobre receitas tradicionais mineiras, quando ele apareceu na porta com uma expressão que misturava exaustão e algo próximo ao alívio. "Gabriel!" Dona Vitória foi a primeira a vê-lo, levantando-se imediatamente para abraçar o filho. Camila observou o reencontro com uma emoção que a surpreendeu por sua intensidade. Durante os 3 dias de ausência dele, havia sentido um vazio que transcendia a relação profissional, uma falta que a fazia questionar seus próprios sentimentos. "Como foi a viagem?" Ela perguntou quando ele se aproximou para cumprimentá-las. "Complicada, mas produtiva." Gabriel sorriu para Luana. "E você deve ser a famosa Luana. Finalmente nos conhecemos." Luana se levantou e cumprimentou Gabriel com a naturalidade que caracterizava sua personalidade. "Prazer em conhecê-lo, Sr. Gabriel. Camila fala muito de você." "Fala." Gabriel olhou para Camila com um sorriso que a fez corar. "Espero que coisas boas." "Sempre coisas boas," Luana respondeu com a franqueza típica da adolescência. Patrícia apareceu na sala naquele momento, trazendo consigo a tensão que havia pairado sobre a casa durante a ausência de Gabriel. "Irmão, como foi Brasília? Conseguiu resolver os problemas da fundação?" Gabriel abraçou a irmã, mas Camila notou uma rigidez em sua postura que não havia antes da viagem. "Consegui. Na verdade, tive algumas revelações importantes durante esses dias." "Que tipo de revelações?" Patrícia perguntou com curiosidade evidente. "O tipo que muda perspectivas sobre prioridades e relacionamentos." A resposta foi deliberadamente vaga, mas carregada de significado que não passou despercebido a ninguém na sala. "Gabriel," Dona Vitória sinalizou, "você está diferente. O que aconteceu lá?" Camila traduziu a pergunta, e Gabriel se sentou ao lado da mãe antes de responder. "Mamãe, em Brasília eu conversei com dezenas de famílias que dependem da fundação, pessoas que estão passando pela mesma experiência que a senhora passou quando perdeu a audição." Ele pausou, olhando diretamente para Camila. "E percebi que durante todos esses anos eu estava tentando resolver um problema que não entendia realmente. Estava oferecendo recursos financeiros para uma questão que é fundamentalmente sobre dignidade e comunicação." "E agora?" Patrícia perguntou. "Agora vou reestruturar completamente a abordagem da fundação. E vou fazer isso com a ajuda de pessoas que realmente entendem dessas necessidades." Gabriel se virou para Dona Vitória e começou a sinalizar em libras. Seus movimentos eram ainda hesitantes, mas compreensíveis. "Mamãe, você aceita ser a diretora da nova fundação?" Dona Vitória ficou perplexa. "Diretora? Gabriel, eu não tenho qualificação para isso." "Tem a qualificação mais importante, experiência real, e terá todo o suporte necessário." Gabriel olhou para Camila. "Se ela aceitar trabalhar como coordenadora de comunicação." A proposta atingiu Camila como um raio. "Gabriel, Antes que responda, deixe-me explicar completamente." Ele se levantou e começou a andar pela sala, claramente organizando pensamentos que havia elaborado durante os dias em Brasília. "Durante esses 3 dias, conversei com especialistas, famílias, autoridades governamentais. Todos concordam que o maior problema na área de deficiência auditiva no Brasil é a falta de comunicação e integração social." Patrícia observava o irmão com uma expressão que misturava surpresa e crescente preocupação. "Gabriel, isso é muito diferente do que você fazia antes." "Exato, porque o que eu fazia antes não estava funcionando." Ele se virou para a irmã. "Patrícia, durante anos tentei aplicar princípios empresariais a questões humanitárias. Não funciona. Mas os aspectos práticos, as qualificações, os custos,
podem ser resolvidos. Camila fará um curso intensivo de administração de organizações sem fins lucrativos, além da certificação em interpretação que você sugeriu. A fundação custeará sua educação enquanto ela trabalha. Camila sentiu uma onda de emoções conflitantes. A proposta era tentadora, mas também assustadora em sua magnitude. Gabriel, isso é muito generoso, mas preciso considerar minha família. Luana pode estudar em São Paulo, ele interrompeu. Encontrei uma escola excelente para estudantes com deficiência auditiva. Ela pode morar aqui, se Dona Vitória concordar. Claro que concordo, Dona Vitória sinalizou imediatamente. Seria maravilhoso ter Luana aqui. Luana olhava alternadamente para Gabriel e Camila, claramente emocionada com as possibilidades que se abriam. Camila, ela disse baixinho, isso seria como um sonho. Patrícia, que havia acompanhado toda a conversa com crescente agitação, finalmente explodiu. Gabriel, você não pode tomar decisões dessa magnitude baseado em impulsos emocionais. Não são impulsos emocionais, Patrícia. São decisões baseadas em resultados concretos. Resultados? Que resultados? Gabriel se aproximou da irmã, falando com uma firmeza que Camila raramente ouvira em sua voz. Em 3 meses, Camila transformou mais a vida da nossa mãe do que anos de cuidados médicos caros. Em 3 meses, ela me ensinou mais sobre comunicação real do que décadas de reuniões corporativas. Gabriel, não terminei. Ele levantou a mão. Em 3 meses, ela fez nossa família se comunicar de verdade pela primeira vez em anos. Se isso não é resultado concreto, eu não sei o que é. Patrícia ficou em silêncio por um momento. Então mudou de estratégia. E seus sentimentos pessoais? Você está misturando vida profissional com pessoal, e isso é perigoso. Gabriel olhou diretamente para Camila antes de responder. Meus sentimentos pessoais não mudam o fato de que ela é a pessoa certa para este trabalho, mas você tem razão sobre uma coisa. Sobre o quê? Estou misturando aspectos pessoais e profissionais, e isso precisa ser esclarecido. Gabriel caminhou até onde Camila estava sentada e parou na frente dela. Camila, posso conversar com você em particular? Ela acenou, sentindo o coração acelerar. Eles saíram para a varanda, onde a chuva havia cessado e o jardim exalava o aroma fresco da terra molhada. Camila, antes de você decidir sobre a proposta profissional, preciso esclarecer algo pessoal. Gabriel, você não precisa... Preciso sim. Ele respirou fundo. Durante esses 3 dias em Brasília, percebi que você se tornou muito mais importante em minha vida do que apenas uma funcionária. Camila sentiu as pernas fraquejarem ligeiramente. Em que sentido? No sentido de que pensei em você todos os dias. No sentido de que suas opiniões importam para mim de uma forma que vai muito além do profissional. Ele pausou. No sentido de que estou apaixonado por você. A confissão ecoou entre eles como uma declaração que mudava tudo. Camila ficou em silêncio, processando palavras que havia secretamente desejado ouvir, mas que agora a deixavam simultaneamente eufórica e aterrorizada. Gabriel, Deixe-me terminar. Sei que somos de mundos diferentes. Sei que isso pode complicar tudo. Mas também sei que nesses 3 meses você me ensinou que conexão real é mais valiosa que qualquer convenção social. E se sua irmã estiver certa? E se isso for mais complicado do que imaginamos? Gabriel se aproximou dela, tomando suas mãos delicadamente. Camila, minha família construiu fortuna seguindo convenções sociais e mantendo distância emocional. E sabe o resultado? Anos de silêncio, isolamento, relacionamentos superficiais. Ele olhou para o jardim, então voltou os olhos para ela. Você trouxe vida real para esta casa. Trouxe comunicação, alegria, propósito. Se isso não é mais valioso que aprovação social, então eu não entendo nada sobre valor. Camila sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Gabriel, eu também desenvolvi sentimentos por você, mas tenho medo. De quê? De não ser suficiente, de não pertencer ao seu mundo, de eventualmente causar problemas para você ou sua família. Gabriel sorriu, e havia uma ternura em sua expressão que derreteu todas as resistências de Camila. Camila, você não precisa pertencer ao meu mundo. Eu quero pertencer ao seu. Quero fazer parte de uma realidade
onde relacionamentos são baseados em compreensão mútua, onde família significa apoio incondicional, onde diferenças são celebradas ao invés de escondidas. Ele se aproximou mais, tocando gentilmente o rosto dela. Você aceita me ensinar a viver nesse mundo? A pergunta foi feita com uma vulnerabilidade que tocou profundamente Camila. Ali estava um homem que tinha tudo em termos materiais, mas que reconhecia que havia encontrado algo mais valioso em uma conexão humana real. Gabriel, A resposta foi interrompida pela chegada de Benedita na varanda. Desculpem interromper, mas chegou uma ligação urgente para o Sr. Gabriel. É do governo sobre a fundação. Gabriel suspirou. Pode dizer que eu retorno a ligação em 15 minutos? Claro, senhor. Quando Benedita se afastou, Gabriel voltou sua atenção para Camila. Camila, eu sei que é muita coisa para processar de uma vez. A proposta profissional, meus sentimentos, as mudanças para Luana. Não precisa decidir nada agora. Gabriel, posso te dizer uma coisa? Claro. Durante esses 3 dias, eu também percebi algo importante. O quê? Que você se tornou muito mais do que apenas meu chefe. Que sinto sua falta quando você não está aqui. Que me preocupo com você. Torço pelo seu sucesso e... Ela pausou, reunindo coragem. E que também estou apaixonada por você. A confissão transformou o rosto de Gabriel. Ele sorriu de uma forma que Camila nunca havia visto. Uma expressão de pura alegria misturada com alívio. Sério. Sério. Mas, Gabriel, isso muda tudo. Se vamos explorar nossos sentimentos, como fica minha posição profissional aqui? Como fica minha relação com sua família? Mudamos as regras. Ele riu. Criamos nossa própria dinâmica. Você aceita a posição na fundação por mérito próprio, não como favor. Luana vem estudar em São Paulo porque é a melhor oportunidade para ela, não como cortesia. E nós exploramos o que existe entre nós sem pressa, com honestidade, respeitando o tempo de todos. E sua irmã? Patrícia vai se adaptar. No fundo, ela quer minha felicidade. Só precisa entender que felicidade não segue fórmulas pré-estabelecidas. Naquele momento, Luana apareceu na porta da varanda. Desculpem interromper, mas Dona Vitória está perguntando se vocês dois finalmente pararam de lutar contra o óbvio. Camila e Gabriel riram, e a tensão que havia pairado sobre o momento se dissolveu. Diga a Dona Vitória que sim, finalmente paramos de lutar contra o óbvio, Gabriel respondeu. Quando voltaram para a sala, encontraram Dona Vitória e Patrícia numa conversa tensa, com Benedita tentando mediar diplomaticamente. O que está acontecendo? Gabriel perguntou. Patrícia se virou para ele com determinação. Gabriel, preciso te dizer algumas coisas que conversei com Camila durante sua ausência. Camila sentiu um aperto no estômago. Patrícia estava prestes a expor suas inseguranças e questionamentos. Que coisas? Gabriel perguntou, olhando alternadamente para a irmã e para Camila. Questionei as qualificações dela, sugeri que seus sentimentos por ela estavam nublando seu julgamento e insinuei que ela poderia estar aqui por interesse financeiro. O silêncio que se seguiu foi tenso. Gabriel olhou para Camila com preocupação. E o que você respondeu? Ele perguntou a ela. Tentei ser diplomática. Camila respondeu honestamente. Mas eu estava errada. Patrícia continuou surpreendendo a todos. Completamente errada. Gabriel olhou para a irmã com surpresa. Patrícia? Durante esses 3 dias observei Camila interagir com nossa mãe, com Luana, com Benedita. Vi como ela resolve conflitos, como cuida das pessoas, como coloca as necessidades dos outros antes das suas próprias. Patrícia se aproximou de Camila. E percebi que minhas objeções não eram sobre suas qualificações. Eram sobre meu próprio medo de mudanças na família. Patrícia, Camila começou, deixe-me terminar. Patrícia levantou a mão. Nossa família passou anos funcionando em padrões rígidos. Eu me acostumei com previsibilidade, com distância emocional, com relacionamentos baseados em conveniências. Ela olhou para Gabriel. E quando você começou a mudar, quando começou a demonstrar emoções reais, a tomar decisões baseadas em conectividade humana ao invés de estratégia, eu fiquei com medo. Medo de quê? Gabriel perguntou suavemente.
de descobrir que eu também estava perdendo algo importante vivendo dessa forma distante. Dona Vitória se levantou e caminhou até a filha, tomando suas mãos. Patrícia, ela disse em voz alta, algo raro desde que perdeu a audição. Você nunca perdeu nada, apenas esqueceu onde estava guardado. A declaração emocionou todos na sala. Patrícia abraçou a mãe e, pela primeira vez desde que chegara, demonstrou uma vulnerabilidade genuína. Mamãe, desculpe por todos esses anos de distância. Não há nada a desculpar, filha. Há apenas coisas a reconstruir. Gabriel se aproximou das duas e as abraçou, criando um momento de reconciliação familiar que havia sido necessário há anos. Luana, observando a cena, sinalizou algo para Camila. O que ela disse? Perguntou Benedita, que havia aprendido alguns sinais básicos nas últimas semanas. Ela disse que famílias são como jardins. Às vezes precisam de chuva e vento para crescer mais fortes. Naquela noite, depois que todos se retiraram, Camila e Gabriel se encontraram novamente na varanda, desta vez sob um céu estrelado que havia se aberto após a chuva. Então, ele disse, tomando sua mão, oficialmente, você aceita a posição na fundação? Aceito. E aceito o desafio de estudar e me qualificar adequadamente. E Luana? Luana está radiante com a possibilidade de estudar em São Paulo, e eu estou grata pela oportunidade de tê-la por perto. E nós? Aceita explorar o que existe entre nós? Camila sorriu. Aceito, mas com uma condição. Qual? Que façamos isso do nosso jeito. Sem pressa, sem pressão social, construindo algo sólido, baseado no que realmente somos, não no que deveríamos ser. Gabriel beijou sua testa delicadamente. Perfeito, porque o que somos já é mais do que eu jamais sonhei. 6 meses depois, a mansão dos Nogueira havia se transformado em algo completamente diferente do ambiente silencioso e formal que Camila conhecera no primeiro dia. Naquela manhã ensolarada, ela observava da janela do que agora era seu escritório particular, uma cena que ainda a emocionava. Luana e Dona Vitória conversando animadamente em libras no jardim, enquanto planejavam o cardápio para a festa de inauguração oficial do Centro de Comunicação Inclusiva Vitória Nogueira. A fundação havia sido completamente reestruturada e agora funcionava na ala leste da mansão, que Gabriel havia reformado especificamente para esse propósito. Salas de aula equipadas com a mais moderna tecnologia para a educação inclusiva. Espaços de convivência onde famílias inteiras aprendiam Libras juntas. E até mesmo um pequeno auditório onde eram realizadas palestras e workshops sobre comunicação e inclusão social. Camila havia terminado sua certificação profissional em interpretação com as mais altas qualificações e estava cursando o 2º semestre de administração de organizações sem fins lucrativos em regime especial. Mais importante que os diplomas, porém, era a confiança que havia desenvolvido em suas próprias capacidades. A garçonete insegura que chegara à mansão havia se transformado em uma coordenadora respeitada, cujas metodologias inovadoras de ensino de Libras estavam sendo estudadas por outras instituições pelo país. Camila! A voz de Gabriel ecoou pelo corredor, seguida por seus passos apressados. Temos uma visita especial. Ela se virou da janela para vê-lo aparecer na porta do escritório, trazendo consigo aquele sorriso que ainda fazia seu coração acelerar, mesmo após meses de namoro. Que visita? Perguntou, abraçando-o naturalmente, um gesto que havia se tornado parte de sua rotina matinal. O Dr. Marcos veio pessoalmente para os exames semestrais de Luana e da mamãe, e trouxe novidades excelentes. Eles caminharam juntos em direção à sala médica improvisada que haviam criado para facilitar os acompanhamentos regulares. O Dr. Marcos, o especialista que acompanhava tanto Dona Vitória quanto Luana, havia se tornado praticamente parte da família estendida. Camila, Dr. Marcos se levantou ao vê-la. Perfeito timing. Estava justamente explicando para Gabriel os resultados dos exames. E? Camila perguntou com expectativa. Luana está respondendo excepcionalmente bem ao tratamento. Os novos aparelhos auditivos, combinados com a terapia fonoaudiológica intensiva que ela recebe na escola, resultaram em uma melhora significativa em sua capacidade auditiva residual. Significa que... Camila mal ousava completar a pergunta.
Significa que a perda auditiva dela se estabilizou e, em alguns aspectos, até melhorou. Com os avanços tecnológicos atuais e o acompanhamento adequado, ela pode esperar manter ou até mesmo ampliar sua capacidade de comunicação oral e auditiva. Lágrimas de alívio e alegria se formaram nos olhos de Camila. Durante tantos anos, havia carregado a preocupação constante sobre o futuro de Luana. E, finalmente, recebia a confirmação de que suas decisões haviam sido as corretas. E Dona Vitória? Gabriel perguntou. Dona Vitória é um caso fascinante. Dr. Marcos sorriu. Embora sua perda auditiva permaneça irreversível, sua qualidade de vida e integração social melhoraram dramaticamente. O que vocês conseguiram aqui é um modelo exemplar de como a comunicação inclusiva pode transformar não apenas um indivíduo, mas toda uma estrutura familiar. Gabriel tomou a mão de Camila, entrelaçando seus dedos, num gesto que havia se tornado natural entre eles. Dr. Marcos, há algo que gostaríamos de consultar com o senhor, Gabriel disse. Claro. Camila e eu estamos planejando nosso casamento para o próximo ano. Queremos incorporar elementos de comunicação inclusiva na cerimônia. É possível fazer uma cerimônia que seja completamente acessível para pessoas surdas? A pergunta pegou Camila de surpresa. Embora eles houvessem conversado sobre casamento várias vezes, a menção específica da data e dos planos a emocionou profundamente. Não apenas é possível, como seria maravilhoso, Dr. Marcos respondeu entusiasticamente. Uma cerimônia bilíngue, com interpretação simultânea e elementos visuais incorporados, poderia ser um modelo para outros casais e famílias. Depois da consulta, Camila e Gabriel caminharam pelo jardim, aproveitando a manhã agradável e a tranquilidade que raramente encontravam durante os dias cada vez mais corridos. Gabriel, Camila disse, parando próximo à roseira que Dona Vitória cuidava pessoalmente. Posso te contar um segredo? Sempre. Às vezes ainda não acredito que esta é minha vida real. Gabriel riu, puxando-a para mais perto. Por quê? 1 ano atrás eu servia mesas 12 horas por dia, preocupada apenas em pagar o aluguel. Hoje estou dirigindo uma fundação, estudando numa universidade particular, morando numa mansão, namorando um empresário. Ela pausou. E mais importante que tudo isso, vendo minha irmã florescer numa escola excelente. E você acha que isso aconteceu por acaso? Não. Acho que aconteceu porque finalmente tive coragem de aceitar que mereço coisas boas. Gabriel parou de caminhar e se virou para encará-la completamente. Camila, você não apenas merece coisas boas, você faz coisas boas acontecerem para outras pessoas. A diferença é sutil, mas importante. Como assim? Minha mãe não está feliz apenas porque tem uma intérprete. Ela está feliz porque tem alguém que a vê como uma pessoa completa, com opiniões, sentimentos, contribuições importantes a fazer. Gabriel gesticulou em direção à fundação. Os alunos que vêm aqui não estão apenas aprendendo uma língua. Estão descobrindo que têm direito a ocupar espaços, que suas vozes importam, que não precisam se adaptar ao mundo. O mundo precisa se adaptar a eles. E você? Camila perguntou com um sorriso tímido. O que eu fiz acontecer para você? Gabriel a abraçou, falando baixinho próximo ao seu ouvido. Me ensinou que vulnerabilidade é força, que família não é obrigação, é escolha, que amor verdadeiro não tem nada a ver com conveniência social, e tudo a ver com reconhecer a alma da outra pessoa. Eles foram interrompidos pela chegada de Luana, que corria em direção a eles com uma expressão radiante. Camila, Gabriel, tem que ver isso! Ela os puxou em direção à fundação, onde encontraram Dona Vitória rodeada por um grupo de crianças e adolescentes surdos, todos rindo de uma história que ela contava, usando uma mistura expressiva de libras e gestos teatrais. Ela está contando a história de como vocês se conheceram, Luana explicou, mas transformou numa espécie de conto de fadas, onde a princesa surda ensina o príncipe empresário a ouvir com o coração. Camila e Gabriel observaram por alguns minutos, maravilhados com a capacidade natural de Dona Vitória para envolver crianças e transmitir valores através de narrativas. Sabe, Gabriel murmurou, acho que mamãe encontrou sua verdadeira vocação. Educadora? Camila perguntou.
Contadora de histórias que transformam perspectivas. Naquele momento, Patrícia apareceu ao lado deles. Nos últimos meses, ela havia se dividido entre Paris e São Paulo, gradualmente se reintegrando à dinâmica familiar de uma forma mais autêntica e menos controladora. Que cena linda, ela comentou observando a mãe com as crianças. Como foi a reunião com os investidores franceses? Gabriel perguntou. Excelente. Eles ficaram fascinados com o modelo da fundação e querem financiar uma versão adaptada em Paris. Patrícia sorriu. Parece que nossa revolução familiar está se tornando internacional. Nossa revolução familiar, Camila repetiu com humor. É assim que eu chamo o que aconteceu aqui. Uma família que aprendeu a se comunicar de verdade. Patrícia pausou. E que me ensinou que mudanças podem ser assustadoras, mas também libertadoras. Durante o almoço, reunidos na mesa da cozinha onde haviam estabelecido o hábito de fazer pelo menos uma refeição por dia todos juntos, Gabriel fez um anúncio que pegou todos de surpresa. Tenho uma proposta para vocês. Oh, Luana brincou. Quando Gabriel faz propostas, nossa vida muda completamente. Todos riram, lembrando como cada decisão importante havia mesmo transformado significativamente suas rotinas. Desta vez é diferente, Gabriel continuou. É sobre como queremos celebrar tudo o que conquistamos. Continue, Dona Vitória sinalizou com curiosidade. Que tal organizarmos uma festa junina aqui na mansão? Uma celebração que honre as raízes mineiras de Camila e Luana, mas que seja completamente inclusiva para nossa comunidade surda. A ideia foi recebida com entusiasmo imediato. Luana bateu palmas, Dona Vitória sorriu amplamente e até Patrícia pareceu animada com a proposta. Uma festa junina bilíngue, Camila exclamou. Com quadrilha em libras. Exato. E podemos convidar todas as famílias da fundação. A equipe da escola de Luana, nossos amigos, a tia Rosa. Gabriel, Camila o interrompeu com emoção evidente. Você pensou em tudo. Pensou. E vai ser maravilhoso, Benedita adicionou, aparecendo na cozinha com uma bandeja de sobremesa. Durante os meses, ela havia se transformado numa espécie de coordenadora informal da casa expandida, abraçando as mudanças com seu pragmatismo característico. As próximas semanas foram uma correria de preparativos. A mansão foi decorada com bandeirinhas coloridas, lanternas e arranjos que misturavam tradições mineiras com elementos inclusivos. Foi criado um palco principal onde as apresentações teriam interpretação simultânea, e toda a área foi planejada para ser completamente acessível. Tia Rosa chegou de Serra do Salitre 2 dias antes da festa, trazendo consigo uma energia calorosa que completou perfeitamente o ambiente familiar. Seu reencontro com Luana foi emocionante, e sua aprovação imediata de Gabriel e da nova vida das sobrinhas tranquilizou Camila de uma forma que ela não sabia que precisava. Menina, tia Rosa disse para Camila numa conversa privada na varanda. Você floresceu como uma planta que finalmente encontrou o solo certo. Tia, às vezes ainda tenho medo de que seja bom demais para durar. Camila, você trabalhou, lutou, sacrificou para chegar onde está. Isso não é sorte, é merecimento. E esse moço? Ela gesticulou em direção a Gabriel, que estava no jardim ajudando Luana a posicionar uma decoração. Esse moço te olha como se você fosse a resposta para perguntas que ele nem sabia que tinha. A festa do dia seguinte superou todas as expectativas. Mais de 100 pessoas compareceram, criando uma celebração que misturava a alegria tradicional mineira com a beleza expressiva da comunicação em libras. A quadrilha bilíngue foi o momento alto da noite, com casais se comunicando simultaneamente em português e em sinais, criando uma dança que era tanto visual quanto auditiva. Gabriel havia preparado uma surpresa especial para Camila. No meio da festa, ele subiu ao palco e, utilizando a fluência em libras que havia desenvolvido nos últimos meses, fez uma declaração que deixou todos emocionados. Há 1 ano, ele sinalizou enquanto falava, eu era um homem que pensava que sucesso se media em números e que comunicação era apenas transmissão de informação. Camila, que estava na plateia ao lado de Dona Vitória e Luana, sentiu o coração acelerar. Então, uma garçonete de avental vermelho mudou minha perspectiva sobre tudo.
Ela me ensinou que sucesso se mede em vidas transformadas e que comunicação real é sobre entender corações. Ele desceu do palco e caminhou até onde Camila estava, ajoelhando-se diante dela, enquanto toda a festa observava em silêncio emocionado. Camila Oliveira. Ele continuou tirando uma pequena caixa do bolso. Você aceita se casar comigo e continuarmos construindo juntos uma vida baseada em amor, compreensão e propósito compartilhado? O anel era simples, mas elegante, com um diamante que refletia as luzes coloridas da festa. Camila olhou para Gabriel, depois para Dona Vitória, que estava chorando de alegria, para Luana, que batia palmas entusiasticamente, para tia Rosa, que acenou encorajadoramente, e finalmente de volta para Gabriel. Sim, ela respondeu em voz alta e em sinais simultaneamente. Sim, eu aceito. A festa explodiu em celebração, com aplausos, música e sinais de alegria que criaram uma cacofonia visual e sonora de felicidade coletiva. Mais tarde, quando a festa estava terminando e os últimos convidados se despediam, Camila encontrou um momento de tranquilidade no jardim. Gabriel a encontrou ali, ainda usando o vestido azul claro de festa que ela havia escolhido especialmente para a ocasião. Não acredito que isso realmente aconteceu, ela murmurou, admirando o anel em seu dedo. O que especificamente? O pedido de casamento ou tudo o que nos trouxe até aqui? Tudo. Absolutamente tudo. Camila se virou para abraçá-lo. Gabriel, obrigada. Por quê? Por me ver quando eu era invisível. Por acreditar em mim quando eu não acreditava em mim mesma. Por transformar minha vida em algo que eu nem ousava sonhar. Camila. Gabriel respondeu, tocando gentilmente o rosto dela. Você que transformou a minha vida. Eu apenas tive a inteligência de reconhecer um presente quando ele apareceu. Eles permaneceram abraçados no jardim, rodeados pelos aromas de pamonha e brigadeiro que ainda perfumavam o ar da noite, observando as bandeirinhas coloridas que tremulavam na brisa suave. Ali estavam duas pessoas de mundos aparentemente diferentes que haviam descoberto que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, econômicas ou de qualquer outra natureza. Na manhã seguinte, Camila acordou na mansão que agora oficialmente também era seu lar, e desceu para encontrar a família reunida na cozinha, tomando café da manhã e planejando as reformas que seriam necessárias para acomodar a expansão contínua da fundação. Dona Vitória sinalizou algo que fez todos rirem. O que ela disse? Perguntou tia Rosa, que estava aprendendo alguns sinais básicos. Ela disse que nossa família prova que alguns encontros são simplesmente destino, e que quando seguimos nossos corações, o universo conspira para que tudo se encaixe perfeitamente. Camila traduziu. Gabriel tomou sua mão, entrelaçando seus dedos numa promessa silenciosa de que aquele era apenas o começo de uma vida construída sobre bases sólidas de amor, respeito e propósito compartilhado. No jardim da mansão que se tornara lar e centro de esperança, 4 gerações de mulheres fortes, a matriarca que encontrou sua voz no silêncio, a intérprete que descobriu seu propósito no amor, a adolescente que representava o futuro da inclusão e a tia sábia que havia cuidado de todas, compartilhavam o mesmo sorriso de quem sabe que alguns encontros realmente são destino e que quando corações se comunicam em sinais de amor verdadeiro, não há barreira capaz de impedir a felicidade. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Camila e Gabriel os tenha tocado profundamente. Uma narrativa sobre comunicação, amor que transcende diferenças sociais e a beleza da inclusão genuína. Para continuar esta jornada emocional conosco, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes, de transformação e superação. Vocês a encontrarão clicando no link à esquerda de suas telas. Se esta história os emocionou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias, trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade da vida, o poder do amor verdadeiro e a força das conexões humanas autênticas. Não percam nossos próximos conteúdos e nos encontrem nos comentários compartilhando como esta história os fez sentir. Até a próxima aventura do coração.